Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do evento Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. Eu sou Patrícia Marconde, coordenadora do curso de Engenharia Biomédica da Univap. E estarei aqui juntos com vocês, intermediando e com o professor Tiago, que vai estar me ajudando aqui. O evento tem como foco central o curso de Engenharia Biomédica, com o objetivo de trazer informações sobre as várias áreas de atuação deste profissional. Tiago, a palavra é sua. Cumprimenta todo mundo. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma palestra de altíssima categoria, com altíssima qualidade, que o Guilherme Xavier é um cara de respeito, que já ouço falar, já conheço ele já faz um bom tempo, é um cara de grande qualidade. Hoje vai ser uma daquelas palestras de qualidade que todo mundo vai gostar, no final vai estar todo mundo satisfeito. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Tiago. Obrigado, Patrícia. Bom, agora eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que dispensa muitas apresentações. Desde já eu agradeço a presença. Guilherme, vou falar um pouquinho deles para você. Formado em Engenharia Elétrica, com ênfase em Engenharia Clínica pela Universidade Federal de Itajubá, cursou Gestão de Empresa pela FGV Rio e pós-graduação em Gestão de Saúde, com ênfase em Administração Estratégica pela Estácio, está finalizando. CEO da Equipaquer Engenharia, empresa pela qual já prestou consultoria para mais de 100 projetos hospitalares em toda a região do Brasil. Atualmente, é o principal consultor de engenharia clínica do sistema Unimed, já tendo atendido em torno de 50 singulares. Guilherme, muito obrigada pela presença, a palavra é toda sua. O prazer é todo meu, Patrícia, Tiago. Acho que é a primeira vez aí que eu estou participando de um evento da Univap. Eu espero que seja a primeira de muitas. Já estou me convidando aí para as próximas, viu? E uma satisfação. E acaba que o pessoal deve ter reparado que hoje eu vou falar sobre empreendedorismo, né? Protagonismo e empreendedorismo dentro da engenharia, né? Especificamente da engenharia biomédica e da engenharia clínica, que é onde todos nós aqui atuamos, né? Onde eu fiz a minha carreira também. É um tema, né, que, assim, para se falar sobre empreendedorismo, não tem como se falar sem, de algum modo, dar um certo depoimento, né, da vivência. Isso vocês podem reparar que qualquer palestra de empreendedor ou sobre empreendedorismo que vocês forem assistir aí no YouTube ou em eventos, né, geralmente envolve algum tipo de depoimento. E eu acho que é isso que eu me propus aqui. Eu vou fazer já que a gente sabe que a maioria das pessoas que estão aqui acompanhando a gente hoje, a maioria da nossa audiência aqui são de alunos, né, são de estudantes, eu realmente vou resgatar lá no início da minha carreira todos os tabus, todas as coisas que eu passei, do aspecto assim, desde as inseguranças de iniciar na minha carreira e que tipo de decisões foram guiando, né? Porque, afinal de contas, não é só empreendedorismo. Quando a pessoa pensa em empreendedorismo, pensa em abrir uma empresa. Não, você pode empreender na sua carreira. Por isso que eu coloquei a palavra protagonismo junto. É empreendedorismo e protagonismo para que você seja senhor da sua carreira. Você não achar que você depende do seu chefe, ou da sua escola, ou do governo, ou de que algum sindicato vai, na verdade, trilhar o seu caminho. De que cada um aí, que na verdade ele é o protagonista da própria vida, né? E como se empoderar nesse sentido e tomar as rédeas, né, da própria carreira. Posso compartilhar a tela, Patrícia? Aí, eu acredito que já está autorizado. Qualquer problema, você me avisa. Já foi. Está aparecendo aqui para vocês? Já? Só me confirma. A minha tela está aparecendo? Sim, está aparecendo sim. Ótimo, pessoal. Então, vamos começar, tá? Joia. Eu começo, na verdade, essa apresentação, né, com um prelúdio aí que é convidando a todos a conhecerem a Endeavor, né? A Endeavor é uma ONG, né, a maior ONG do mundo de apoio ao empreendedorismo. E quem não conhece a Endeavor, por favor, agora mesmo já anote aí e depois se inscreva, procure se informar e tudo. Especialmente para aqueles que estão acompanhando a gente, que pensam, né, que gostam do assunto empreendedorismo e que pensam em algum dia empreender, né? Ou ter um negócio próprio, por exemplo. Então, a Endeavor, ela fala de que nada é mais poderoso do que um bom exemplo. E por que ela fala essa frase?
Justamente porque todos os eventos da Endeavor são geralmente chamando empreendedores para fazer exatamente o que eu vou fazer isso aqui com vocês hoje, né? Vou me colocar na posição de alguém que já está há 12 anos na frente de uma empresa. Eu abri minha empresa muito novo, eu abri minha empresa com 25 anos de idade. E já passei por uma série de coisas, né? Já aprendi, ainda tenho muito o que aprender, mas seguindo, né, o que a Endeavor aplica, né, preconiza e aplica, é sempre nada mais poderoso que um bom exemplo. Então, eu espero que hoje eu consiga inspirar alguns aqui, né? Eu vou colocar um rápido vídeo explicando o que é Endeavor, tá, pessoal? Somos a Endeavor, uma organização global. Acredita que os empreendedores de... Só uma pergunta, o som do vídeo está aparecendo para vocês ou não? Thiago, Patrícia, pode me confirmar se o som do vídeo apareceu? Sim. Aqui, sim, está aparecendo também. Ah, apareceu? Que bom. Então, peraí, vou apertar play. Que acredita que os empreendedores de alto impacto são a grande força que movimenta a economia. Empreendedores à frente de scale-ups. Empresas que desafiam o impossível e criam novas soluções para resolver grandes problemas. E com isso, lideram mercados, geram empregos e revolucionam indústrias inteiras. Negócios marcados pela alta velocidade, que apesar de diferentes, têm um desafio em comum: continuar crescendo e rápido. Essa dor de crescimento nós conhecemos bem. São mais de 20 anos vivendo o dia a dia de uma scale-up na prática, apoiando empreendedores que ousam fazer algo realmente grande. Mas ser capaz de deixar um legado é missão para os fortes. Por isso, trabalhamos duro para ser a plataforma decisiva para acelerar o crescimento de empresas. Somos a maior rede de empreendedores de alto impacto do mundo. Promovemos conexões com referências globais na construção de grandes negócios, dando acesso a mercados, talentos e capital. É gente boa aprendendo com gente incrível a ser extraordinário. Mas às vezes os desafios vão além das paredes do escritório. Nosso papel é também influenciar políticas públicas para diminuir a nossa tão conhecida burocracia que dificulta que mais empresas cresçam. Somos a voz dos empreendedores de alto impacto. Nossas grandes apostas para transformar o Brasil. Empreendedores capazes de construir grandes empresas, mas principalmente que sabem da responsabilidade que têm em construir um grande país. Legal, legal, pessoal. Então, fica a forte recomendação aí de que quem não conhece a Endeavor, quem não conhece a Endeavor, buscar, porque realmente, cara, tem blogs excelentes, tem posts excelentes, tem vídeos, eventos, enfim, é fantástico. E a Equipaquer, desde 2016, faz parte aí do universo Endeavor, né? A gente passou por um processo seletivo, né? Aliás, aqui tem o Cristiano Brega, quem conhece o Cristiano Brega da Confiança Médica, colega nosso, tá aqui, a cabecinha dele aqui. E aí, o que tem... Por que eu até estar falando sobre a Endeavor, né? Depois, quem tiver interesse de pesquisar, vai ver que o principal evento que a Endeavor faz todo ano é o Day One. Day One. E o que é esse evento Day One? Ela convida, né, empreendedores, como está aqui nessa figura da esquerda, e eles vão e eles contam como é que foi, como é que começaram, de onde é que foi, e o que é o Day One, né, esse dia 1 aí. Qual foi aquele dia que foi assim, fundamental para daquela virada de chave? E é o que eu vou fazer aqui com vocês hoje, né? Eu vou estar falando sobre empreendedorismo, protagonismo, mas eu vou estar contando como é que foi o meu Day One, como é que aconteceu comigo e como que isso moldou a minha cabeça e a minha alma, entendeu? Como foi que aconteceu comigo. Então, é isso. Hoje o conteúdo que nós vamos estar passando eu vou fazer o que seria esse meu Day One, né? Que eu vou chamar aqui de 2 dedos de prosa, como bom. Eu não sou mineiro, mas eu praticamente sou mineiro, tá? Não só porque estudei em Itajubá, mas casei com uma mineira, já morei muitos anos em Minas, então eu praticamente me considero mineiro. Então, vamos falar 2 dedos de prosa. Vou falar sobre as novas relações de trabalho, novas ideias, tá? Vou falar sobre o mercado de engenharia clínica / biomédica e vou falar sobre posicionamento e diferenciação, que é algo que eu entendo assim, que falta muito no mercado e nas empresas de engenharia clínica, empresas de engenharia biomédica. E, por fim, vou terminar essa palestra falando 10 coisas que eu aprendi nesses 12 anos de empreendedorismo à frente da Equipaquer, a empresa que eu fundei. Então, vamos lá. 2 dedos de prosa, né, sobre a minha história. Vocês vão me conhecer um pouquinho melhor depois disso, tá? Eu sou de Volta Redonda, do interior do Rio de Janeiro, né?
É uma cidade que, apesar de estar no estado do Rio, é uma cidade muito mineira também, né? É uma cidade que foi fundada tem muita gente de Minas aqui em Volta Redonda, e ela está no meio do caminho entre São Paulo, Rio e Minas Gerais. A gente está no meio do caminho entre Rio de Janeiro e São José dos Campos, na realidade, né? Então, acabou que é uma posição boa, né? Não é à toa que o presidente Getúlio Vargas fez a Companhia Siderúrgica aqui, por estar no meio do caminho. E eu sou filho de engenheiro e eu era um adolescente assim muito nerd, sabe? Eu gostava de ficar em casa, era da área de música, fazia teatro, gostava de desenhar, sabe? Bem quietão na minha, né? E aí, no final dos contos, quando chegou na hora do vestibular, eu escolhi fazer engenharia elétrica, né? Eu acho que por uma questão assim de oportunidade. Na época em que eu prestei o vestibular, eu até, inclusive, eu comentei, né, que eu estudei no Poliedro. Eu fui para São José dos Campos e fiquei um ano morando em São José dos Campos, estudando Poliedro. Na época, eu tinha interesse, assim, né, vontade de passar no ITA ou no IME, de me tornar militar. Cara, hoje em dia eu não faço nem a menor ideia de por que eu pensei isso na época, porque não tem nada a ver comigo, ou pelo menos com a pessoa que eu me identifico hoje, a pessoa que eu me tornei, tá? Então era algo que eu não tinha muita ideia, né? E acabei seguindo essa situação. Aliás, a minha mãe mesmo é uma das pessoas que fala: Guilherme, você quer fazer engenharia por causa do seu pai? Você quer agradar teu pai? Tudo porque, nossa, você é um cara da música, você é uma pessoa das artes, teatro, o que você está indo fazer engenharia, né? E eu, né, sinceramente, eu não tinha muita certeza mesmo, não. Mas acabou que, já dando um spoiler para vocês, o fato de ter esse outro lado do cérebro, né, que é o lado das humanas, das artes, assim, mais desenvolvido, acabou me ajudando muito na minha carreira, né, mesmo eu tendo ido para uma carreira tradicionalmente de exatas. Mas olha só, gente, falando sobre a importância de você ter uma visão na sua vida, e a todos os momentos eu sempre falo com as pessoas com quem eu trabalho, para pessoas com quem eu contrato, inclusive, né, jovens que entram na Ipaqué, e eu pergunto assim: olha, como é que você se imagina daqui a 5 anos, né? Isso é uma pergunta que todo mundo tem que se fazer, porque quanto mais detalhado for a sua visão, maior a chance de você conseguir chegar lá. Só que com 16 anos, qual que era a minha visão? Eu queria fazer uma tatuagem, porque meu pai e minha mãe não deixavam. Eu queria ter um labrador, porque eu também eu sempre quis ter um cachorro, meus pais não deixavam eu ter. Eu queria ter uma banda de rock, queria arrumar uma namorada que me quisesse. E eu estava doido para passar numa faculdade que tivesse praia, entendeu? Então, assim, dentre as possibilidades ali, né, além da questão do ITA que eu comentei, uma das que eu mais queria passar era a Federal lá de Florianópolis, né? Era um sonho que eu tinha, assim, eu me imaginava correndo na praia com tatuagem nas costas, um labrador. Tinha aquela imagem, sabe? Uma coisa até engraçada, só de uma trilha sonora de fundo, assim, para a imagem que eu tinha na minha cabeça, né, de como é que eu me imaginava com 20 anos ou com 21 anos de idade, isso quando eu tinha 16, né? E aí, o que aconteceu? Eu acabei, sim, passei na faculdade, não foi na praia, foi em Minas Gerais, foi em Itajubá, consegui fazer uma tatuagem, tive meu labrador, que era o Jonas, né, já morreu, na verdade. Tive minha banda de rock, se tornou a principal banda da faculdade na época, tá? Era a Banda Monstro, tem até Facebook da Banda Monstro, tem uns vídeos aí no YouTube, se alguém tiver curiosidade de pesquisar. E consegui né, namorar, né, ter as minhas namoradas. Enfim, só teve a pivotagem, né? Não teve praia, mas teve muita cachoeira. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu considero realmente muito importante, por mais lúdico, né, por mais romantizado que seja, você ter uma visão. Porque várias vezes eu converso com jovens, né, em que apresentam que têm uma visão de si mesmos, tá? E às vezes você pergunta para a pessoa assim: como é que você se enxerga? Você se enxerga trabalhando num hospital? Você se enxerga sendo um engenheiro clínico, engenheiro biomédico, trabalhando numa indústria, numa empresa, numa grande cidade ou numa pequena cidade? Você se imagina morando perto da sua cidade natal, da sua família, ou não? Você gostaria de morar numa capital, né, que é São Paulo, numa Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, enfim, numa grande cidade, por exemplo. E as pessoas, elas falam uma coisa, só que depois você vê uma inconsistência na maneira como elas agem. Eu já vi isso muitas vezes acontecer. A pessoa fala uma coisa, mas ela toma decisões e age de uma maneira diferente daquilo em que ela fala, entendeu? É uma coisa assim curiosa do ser humano, tá? E aí eu passei na faculdade de engenharia elétrica, passei lá em Itajubá. E aí, gente, realmente os primeiros anos de faculdade foram um pouco tensos para mim, né? Porque de fato minha mãe tinha um pouco de razão de avaliar que eu tinha um lado, né? Que geralmente as faculdades de engenharia não aproveitam, né? Toda essa criatividade, todo esse lado
de humanas ou de artes, ou mesmo, acho que a criatividade é a palavra certa mesmo, né? Eu acho que se aproveita pouco desse tipo de potencial, né? Até certo ponto você, pelo menos no meu caso, né, teve algumas horas que eu me senti burro, né? Eu acho que a engenharia ela testa muito o QI, testa pouco o QE, né, o coeficiente emocional. Pelo menos eu falo durante a faculdade de engenharia, né? Mas eu falo para vocês, para o pessoal que está assistindo a gente aí, que é, né, os estudantes que ainda não terminaram a faculdade, pessoal, pesquisem, existem os estudiosos dizem que existem 7 tipos de inteligência. Inteligência musical, inteligência cognitiva, inteligência física, né, que tem a ver até com dança, esporte, enfim, tem diversos tipos de inteligência. Então, muitas vezes, um aluno que não é o melhor aluno da turma, aliás, a gente vê com o tempo, né, que não é nem o melhor aluno da sala de engenharia, nem o pior aluno da sala de engenharia que vai se tornar geralmente o profissional mais bem-sucedido. É aquele ali que na verdade, às vezes durante a faculdade, né, não era que tinha as notas mais brilhantes, mas que ele tem diversas outras inteligências, como eu estou dizendo, que conseguem ser mais exploradas, tá? Então, se algum de vocês está com a autoestima baixa, porque talvez a faculdade de engenharia, ao longo das matérias de cálculo e etc., de eletromagnetismo, não sei o quê, não testou qual dos 7 tipos de inteligência, aquelas inteligências em que você se destaquem, gente, saibam que no mercado vocês vão ter chance de utilizar os potenciais de vocês, tá? Então, não desistam. Mas, assim, nos últimos 2 anos da faculdade, apareceu uma linha de engenharia clínica, né? Eu não fiz engenharia clínica como pós-graduação, eu fiz engenharia clínica dentro da graduação como uma ênfase. A Federal de Itajubá, ela oferece, né, até hoje, para os alunos, no 3º ano, você escolher para qual linha que você vai, né? Eletrônica, potência, telecomunicações, geração de energia, eficiência energética, enfim, e tem um grupo de engenharia biomédica, né, o GEB, que é o grupo de engenharia biomédica lá de Itajubá, um grupo muito antigo, né, e eles criaram nessa época uma linha, dentro dessa monte de linhas que a gente poderia seguir, que era a linha de engenharia clínica. Então, nos 2 últimos anos de faculdade, eu estudei engenharia clínica mesmo. E quando eu tomei essa decisão de escolher engenharia clínica, já era algo que faz bastante parte assim do meu jeito de ser, né? Eu sempre falo assim, sempre que eu chego numa situação que eu tenho 2 caminhos, uma que como se fosse uma estrada, né, que você consegue enxergar até o horizonte, uma estrada limpa, né, uma highway que você consegue chegar até o horizonte, ou uma outra assim que você tem que entrar pelo caminho da floresta, né, onde tem o lobo mau e você tem que abrir o caminho a picada, né? Eu costumo optar pela segunda opção, que eu sempre acho que o protagonismo ele tem em si os desafios, né? Mas ele também traz os louros da vitória muito mais fortes do que você ser um seguidor de outras estratégias de outras pessoas, tá? Mas por que isso foi inovador? Por que escolher engenharia clínica foi inovador? Porque, gente, eu estava numa faculdade extremamente tradicional, né? A Federal de Itajubá é uma das faculdades mais tradicionais, especialmente num dos cursos mais tradicionais, que é um curso que existe desde 1913, tá? É o 8º curso de engenharia do Brasil, assim, é antigo, é tradicional, conservador. E eu apesar de ter entrado nesse curso, nessa faculdade, eu escolhi fazer aquela ênfase que era o primeiro ano, assim, das 70 alunos da turma, só 7 que escolheram fazer engenharia clínica, porque de fato era uma aposta. Claramente os professores ainda estavam, nós fomos cobaia desse professor, porque foi o primeiro ano, os professores ainda estavam ali desenvolvendo o conteúdo, desenvolvendo como é que seriam os laboratórios, errando e aprendendo, né, com a gente. Então foi claramente uma escolha original e inovadora. Mas eu também tinha um pensamento, isso conversando com meus parentes, com meu pai, assim, né? Sobre essa minha escolha, eu falei assim, pai, eu fico pensando, se eu for para a indústria, né? Imagina se eu vou para uma GE, por exemplo, né? Para uma Siemens, ou para qualquer indústria, pensa comigo. Vai ter outros 30 engenheiros ali competindo, né? Vamos dizer, competindo dentro da hierarquia de se destacar. Agora, se você vai para o hospital, geralmente é você e você mesmo, né? É tu e tu mesmo. O engenheiro clínico, o engenheiro biomédico do hospital, geralmente a maior parte das vezes é só ele, entendeu? Então, eu pensei naquela frase, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, esse era o meu pensamento quando eu escolhi fazer engenharia clínica. E eu me encontrei bastante, os 2 últimos anos de faculdade foram muito gratificantes, porque, de fato, eu me encontrei nessa área, né? Mas depois de tanto rock and roll, porque eu realmente, tudo que eu fui preso na adolescência, né, um adolescente nerd que eu fui, tudo que eu fui preso, tudo que eu não pude aproveitar, realmente na faculdade eu
fiz tudo que podia fazer, gente. Vocês não me reconheceriam. Vocês não me reconheceriam. Olha, vocês conseguem me imaginar aqui de calça xadrez, dread, faixinha no cabelo? Vocês conseguem me imaginar eu de dread? Então, vocês não me reconheceriam com 19 anos de idade, com 20 anos de idade. E bem, como consequência, eu atrasei a faculdade em 6 meses, né? Eu ia atrasar 1 ano, mas eu consegui correr atrás e atrasei a faculdade só 6 meses. Eu achei até que foi pouco, por tudo que eu zoei durante a faculdade, né? Mas isso teve uma consequência. O seguinte, eu não falei que dos 70 alunos, 7 resolveram fazer engenharia clínica? Então, os professores, os próprios professores ali dessa ênfase de engenharia clínica, eles ajudaram muito os alunos a conseguir se colocar através do network deles, né? Então, teve um amigo meu que, inclusive, se tornou meu sócio no futuro, hoje é meu sócio na Equipaquer, ele passou para o Albert Einstein. A Daniele, né, que se tornou a minha esposa, ela foi para o Fleury, teve colega que foi para o Hospital do Coração, enfim, todo mundo se colocou super bem, super rápido. E aí eu comecei a falar, gente, quem mandou atrasar e agora e tal. Aí eu já comecei a achar que minha vida ia ser um fracasso. De novo, gente, eu estou me colocando como alguém que já passou pela fase de vida que vocês às vezes estão passando, né? E às vezes você pensa assim que um fracasso, porque às vezes você fez uma entrevista de estágio ou uma entrevista de emprego ou alguma coisa e você não conseguiu, um colega seu foi escolhido ou uma outra pessoa foi escolhida e você já fica pensando que aquilo é um estigma, né? É o estigma do fracassado, como se fosse. Eu queria que vocês soubessem que eu passei por isso lá em 2005, eu estava aí com essa imagenzinha aqui super preocupado. O fato de eu ter atrasado, eu perdi ótimas oportunidades e convênios que a faculdade tinha. Todos os meus colegas, inclusive a minha namorada, estavam morando em São Paulo já. E eu lá em Itajubá ainda vivendo uma vida, olhando, né, ao redor, achando que todo mundo ali era meio adolescente e eu queria estar no mundo dos adultos, né? Eu lembro de chegar em Volta Redonda no final de semana e meu pai falar comigo, nossa, meu pai... E esse dia ele falou assim, Guilherme, quem mandou não levar a sério a faculdade, hein? Agora tua namorada tá lá em São Paulo. Antes, a competição era com menino. Agora a competição é com gente grande. Nossa, aquilo me deixou para morrer, meu pai falar isso comigo. Porque eu já tinha ciúme, né? De eu estar lá em Itajubá e a minha namorada tá em São Paulo, trabalhando no Fleury e tudo, e enfim, lá no meio dos médicos, das pessoas, assim, com dinheiro e tal. E meu pai me fala uma dessa. Gente, foi uma época em que eu tive até assim eu até tomei Pasalix, né? Para quem não sabe, é um medicamento fitoterápico, não é nada de tarja preta, não, é um fitoterápico, mas eu tomei para ansiedade, foi uma época muito difícil, assim, para mim, né? E aí, gente, nessa época em que eu estava finalizando a faculdade, eu tinha 22 anos quando eu terminei, tá? Eu entrei na faculdade com 17 para 18 anos e terminei com 22. E aí, com 22 anos, qual era a minha visão? Vocês lembram que eu mostrei para vocês a minha visão aos 16 anos de idade, né? Ter um labrador, tatuagem, uma banda de rock, enfim. Tudo isso, de algum modo, acabou acontecendo. Exceto a praia, mas teve muita cachoeira. Mas aos 22 anos de idade, qual que era a minha visão nesse finalzinho de faculdade? Eu queria trabalhar no hospital classe A. Afinal de contas, poxa, a minha namorada estava trabalhando numa excelente instituição super famosa, que é o Fleury. Um dos meus melhores amigos, que se tornou meu sócio no futuro, estava no Albert Einstein, vários colegas em hospitais assim, classe A. E eu falei, cara, eu queria também estar no hospital classe A, né, que seria um hospital top. Porque na minha cabeça, naquela época, se eu começasse minha carreira com o pé direito, o restante seria assim, como se fosse ladeira abaixo, né? Isso é um engano, tá, gente? Um engano. Várias pessoas podem começar de diversos pontos e a qualquer momento da sua vida você pode decidir acelerar ou buscar um novo caminho, ou pivotar, ou buscar uma nova direção. E eu queria garantir o amor da minha vida, né, gente? Eu já falei para vocês assim, que eu estava apaixonado, estava lá em Itajubá o meu amor estava lá em São Paulo e eu com esse medo do que ia acontecer, morrendo de ciúme. E agora podem rir à vontade, mas assim, nessa época eu falava que eu falava não, né? Porque se eu falasse as pessoas iam me chamar sei lá, de arrogante ou de alguma coisa assim. Mas eu pensava assim, não, até 2022 eu quero ser foda. Mas eu não sabia muito bem o que eu queria quando eu pensava assim que eu queria ser foda até 2022. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que em dezembro de 2022 eu vou fazer 40 anos. Então, eu meio que tracei um prazo para mim mesmo, ou seja, com 22 anos de idade, eu tracei um prazo de que até os 40 anos de idade eu queria ser foda. Mas eu não sabia o que era ser foda, assim, ser reconhecido, sei lá, né? Era isso. E aí aconteceu algo que foi uma grande assim, questão na minha vida, e eu quero deixar para vocês assim, como um depoimento importantíssimo para todos vocês. Espero realmente estar aqui inspirando e influenciando a vida dos colegas que estão assistindo. Essa questão de protagonismo. Eu não falei para vocês que os meus colegas que formaram um pouco antes de mim, eles conseguiram a facilidade que os professores tinham convênio e network com grandes hospitais.
E aí, rapidamente, todo mundo que se formou ali conseguiu ser colocado em bons hospitais. Então, eu não tive essa facilidade, porque eu me formei um pouco depois e acaba que eu, nesse meu objetivo de buscar um hospital classe A, eu já não podia contar tanto com os professores, porque eles já tinham ali, de algum modo, esgotado, pelo menos, os relacionamentos mais próximos deles. E aí eu fiz algo e que realmente marcou a minha vida. Eu pensei o seguinte, tá, qual o hospital dos topzera, assim, a que tem em São Paulo, que ainda não tem ninguém daqui de Itajubá fazendo o estágio? Aí eu me liguei no Sírio-Libanês, né, que o Hospital Sírio-Libanês não tinha assim, ninguém fazendo estágio lá. Procurei me informar e descobri que era o Marcelo Bonfim, que tinha acabado de ir, no ano anterior do Hospital Albert Einstein, tinha ido para o Sírio-Libanês para dar uma desenvolvida na engenharia clínica. Naquela época não era tão fácil quanto hoje, tá? As redes sociais. Eu não me lembro como que eu consegui o contato do Marcelo Bonfim, provavelmente eu consegui o e-mail ou o telefone. Mas eu me lembro que eu falei com ele da seguinte maneira. Eu falei, Marcelo Bonfim, meu nome é Guilherme Xavier, eu sou estudante de engenharia clínica da Faculdade Federal de Itajubá. Você deve conhecer a nossa faculdade ou alguns dos nossos professores. Aí ele, sim, conheço o fulano, conheço o Beltrano. Eu falei, então, poxa, eu sou fã do seu trabalho, eu realmente, poxa, queria muito se você pudesse me deixar fazer uma visita aí um dia, que eu pudesse conhecer como é que é o dia a dia de uma engenharia clínica, como é que é um hospital top como o Sírio-Libanês. Ia ser assim, muito importante para a minha formação e tal. E aí, claro que ele se sentiu lisonjeado e ele permitiu que eu fosse lá. Eu fui, então fica a dica, tá, gente? Em vez de vocês pedirem uma vaga de emprego, pedem para visitar a empresa, pedem para visitar o hospital, porque o sim é quase que garantido, tá? Marcando a data direitinho com antecedência, o sim é praticamente garantido de que você consegue fazer uma visita numa empresa ou no hospital. E eu fui, passei um dia excelente com o Marcelo Bonfim, tentei mostrar para ele o melhor da minha pessoa, né? E aí fica outra dica, em vez de você ficar ali se gabando, tenta fazer perguntas inteligentes, e foi o que eu fiz, eu tentei fazer o máximo possível de perguntas inteligentes. E aí, voltei para casa, esperei uns 2 dias, mandei um e-mail para o Marcelo Bonfim. Aliás, a propósito, gente, o Marcelo Bonfim, né, ele até hoje está no Sírio-Libanês e ele é um cara super conhecido, um gerente de engenharia clínica super de referência, tá? Ele está lá no Sírio fazendo um excelente trabalho até hoje. Mas quando eu fui, foi esse caso da minha vida, o Marcelo Bonfim tinha acabado de ir para o Sírio-Libanês, tinha acabado de entrar no hospital. Mas aí eu esperei 2 dias e mandei um e-mail para o Marcelo Bonfim dizendo, Marcelo, estou apaixonado e tal, fiz um monte de elogios de tudo que eu tinha gostado. E eu falei com ele, falei assim, olha, você teria interesse de, assim como o Hospital Albert Einstein, assim como o Hospital do Coração, assim como o Hospital das Clínicas, eu dei alguns exemplos, de estar criando um convênio com a Faculdade, com a Universidade Federal de Itajubá, para estar tendo um programa de estágio aí no Hospital Sírio-Libanês. Perceba, gente, nessa época, eu não pedi um estágio para mim. Eu perguntei para ele se ele tinha interesse de fazer um convênio do Sírio-Libanês com a faculdade, né? Obviamente, né? Que eu era o primeiro candidato. E deu certo. Foi uma experiência, assim, marcante na minha vida, o seu protagonismo. Ninguém me ajudou. Pessoal, ninguém me ajudou. Não teve pai, não teve mãe, não teve professor, não teve... Ninguém me ajudou. Eu descobri o telefone na internet, descobri o e-mail, eu mandei, eu liguei, eu fui lá, passei o dia, mandei o e-mail e tudo. E sabe o que é legal do protagonismo? Sabe o que é legal do empreendedorismo? E é por isso que eu botei o vídeo da Endeavor para vocês, né, de que nada é mais inspirador do que um bom exemplo, de que eu consegui aquela vaga de estágio no Sírio-Libanês e depois de mim, durante uns 5, 6, 7, 8 anos, eu não sei exatamente, outros alunos de Itajubá fizeram estágio no Sírio-Libanês. E esse é o grande lance de você escolher o caminho da floresta do lobo mau, que você abre a facão, né, a picada. Quando você abre uma trilha nova, você está abrindo para outras pessoas. E esse é o grande lance do protagonismo. E aí no Sírio-Libanês, gente, isso foi 2006, foi um ano de muito aprendizado mesmo. Valeu mais que todos os anos de faculdade em termos de aprendizado. Eu tive sorte de que nesse ano teve acreditação Joint Commission, teve expansão, reforma da engenharia clínica, e teve um monte de coisa. Aprendi muito mesmo. E agora tem uma coisa, só que ao mesmo tempo, né, eu lá em São Paulo, andando de metrô, indo para o trabalho e surgindo já naquele primeiro ano ali, né, eu ali com meus 23 anos de idade, as primeiras frustrações profissionais. Eu percebi de cara o baixo status da engenharia clínica. Eu me refiro especialmente ao seguinte, sabe quando eu tinha aquela visão mais romântica na faculdade, né? Quando eu escolhi a engenharia clínica pensando assim, em terra de céu, quem tem olho é rei, porque se eu for para a indústria, na indústria vou ter outros 30 engenheiros para estar concorrendo comigo, no hospital é tu e tu mesmo, né? Então,
Tem como você se destacar? Então, tem como você se destacar e é o que eu vou falar aqui nessa palestra, mas não naturalmente. Então, eu tenho que, por obrigação, falar para os alunos que isso não vai acontecer naturalmente. Se você for seguir o curso natural, a engenharia clínica, o setor de engenharia clínica é aquele setor que fica no subsolo, na sala sem janela, do lado do morgue, e o pessoal lembra de você só quando dá problema, né? Ou seja, só para apagar incêndio e para resolver problemas de manutenção. Como sendo um serviço de apoio, junto com segurança, limpeza, jardinagem, manutenção geral, não tem o status, né, em que a gente sonha. Então, aliás, né, estou dando essa má notícia para vocês, mas eu quero dizer que nessa palestra eu proponho apresentar para vocês qual é o caminho para vocês conseguirem vencer esse status quo, para vocês conseguirem superar o status quo do que seria uma engenharia clínica desvalorizada. Mas, gente, sempre que eu falar engenharia clínica, tá? Porque como eu sou formado em engenharia clínica, mas assim, sempre entendo engenharia clínica / engenharia biomédica, tá? Peço desculpas, assim, que eu sei que aqui é o curso de engenharia biomédica, mas eu estou falando pelas duas áreas, engenharia clínica e biomédica. Aliás, entendendo que a engenharia clínica é uma sub-área da engenharia biomédica, e a engenharia biomédica que está como sendo o guarda-chuva de tudo bem? Só para esclarecer. E qual é o plano de carreira, né, gente? Qual é o máximo que o engenheiro clínico, o engenheiro biomédico consegue chegar dentro de um hospital? No que ele consegue se desenvolver? E aquela comparação que, para todo mundo aí que já trabalha em hospital, ou mesmo os estudantes aí que já fizeram algum estágio, né? Sabe quando você tem aquele momento andando no estacionamento do hospital e você dá uma olhada no carro dos médicos, né? Mercedes, BMW, sei lá o que. Cara, é um desfile, né? É um desfile. Aí você começa a pensar, caramba, será que eu escolhi a profissão certa, né? Como é que eu vou ser foda até 2022, né? No caso, como é que eu vou ser foda até os 40 anos de idade? Isso eu pensando nessa época com 23 anos de idade. Mas foi muito importante ter esses primeiros pensamentos, tá? Porque isso me moldou e moldou o que seria a semente daquilo, das decisões em que eu iria tomar nos anos seguintes. Do ano de 2005 a 2008, então foram realmente meus primeiros empregos. Comecei no Sírio-Libanês, depois eu fui para o Rio, trabalhei na G-Clinic, uma empresa grande de engenharia clínica do estado do Rio, e foi muito importante para que eu aprendesse como é que é o dia a dia de uma empresa. Tá? Isso foi fundamental para que depois eu conseguisse resolver esses problemas na Equipacare, de ter vivido, né, esse tempo na G-Clinic. A G-Clinic foi uma boa empresa para mim na época. Da G-Clinic eu fui para o Ministério da Saúde, e assim, esses 3 anos iniciais da minha carreira, sempre pensando, e o que mais? E o meu futuro? Né? Sempre aquela história assim, né, cara, e aí? Nessa época, eu realmente estava deixando um pouco a vida me levar no sentido assim, de uma oportunidade para outra, né? Então, de um emprego, eu achei uma coisa que era um pouco melhor, outro que parecia um pouco melhor, mas eu acho que eu nessa época, não estava muito claro para mim exatamente onde é que eu queria estar, como é que eu ia chegar, o que eu queria, na verdade, assim, o que eu queria e como eu ia chegar lá. Porque, na verdade, você só sabe, você só vai traçar estratégia para chegar lá quando você sabe onde você quer chegar. Então, essa foi uma época marcada um pouco por essas incertezas e ansiedades. E aí, algo que fez assim, muita diferença na minha vida, peraí que eu vou dar um gole na água. Algo que fez muita diferença na minha vida foi o MBA, na FGV, que eu fiz aí com ênfase em empreendedorismo, né, gestão de empresas com ênfase em empreendedorismo. E, cara, eu ouvi tudo o que eu precisava. Era tudo o que eu precisava. Sabe quando você sente que você está no lugar certo, na hora certa? Enfim, foi assim, mágico, foi transformador realmente ter participado desse MBA. E por quê? Porque moldou o pensamento para algo em que aconteceu logo no 2008. Eu morava no Rio, na capital, e eu trabalhava no Ministério da Saúde, fiscalizando os hospitais da rede federal do Rio de Janeiro, acompanhando esses hospitais. E aí, eu comentei com vocês que eu sou de Volta Redonda, né? Em 2008, a Unimed Volta Redonda anunciou que queria construir um hospital. Ou seja, a operadora estava indo muito bem e percebeu que era hora de ter o seu próprio hospital. Isso foi em 2008. E como eu sou de Volta Redonda, eu fui convidado, né, fui convidado, na verdade não, né? Eu tive uma oportunidade, eu aproveitei essa oportunidade, de que ele já tinha um arquiteto para projetar a casca e precisava do engenheiro clínico para projetar o recheio do hospital, né? Então, até hoje eu uso essa frase, né? O arquiteto para projetar a casca e o engenheiro clínico para projetar o recheio. Ou seja, do alfinete ao foguete, do estetoscópio à ressonância magnética,
um engenheiro para estar ajudando todos os médicos e enfermeiros a definir o que comprar, quanto gastar, especificar, cotar, comparar, comprar, instalar, até a inauguração do hospital. Então, foi uma ótima oportunidade, mas veja bem, quando eu tive aquela primeira reunião em maio de 2008, lá com o Dr. Luiz Paulo, presidente da Unimed Volta Redonda, eu tive a oportunidade de ser CLT, ou seja, funcionário da Unimed Volta Redonda, ou CPJ. E essa que é a história de você estar no lugar certo, na hora certa, né? Porque se eu não tivesse com a cabeça já borbulhando por conta do MBA, eu não teria feito a proposta que eu fiz. E qual foi a proposta que eu fiz? Eu falei assim, doutor Luiz Paulo, olha só, eu estou trabalhando no Ministério da Saúde e eu entendo que nesse início agora de projeto e até mesmo no início da obra, talvez você não vai precisar de uma dedicação total minha. Eu consigo trabalhar para você tantas horas semanais, eu venho aqui uma vez por semana, toda segunda-feira eu venho aqui, o restante eu trabalho em outros horários e tudo, e aí conforme for avançando, a gente vai aumentando a dedicação. E, dito e feito, juntou fome com vontade de comer, ele topou, eu topei, e eu criei aí a minha PJ na época, né, que era a Equipment Care, Serviços de Consultoria, LTDA. Esse era o primeiro nome da EquipaCare, era Equipment Care, Serviço de Consultoria, nada comercial o nome, né? Pois não tem problema. Mas foi assim que eu comecei, e esse é o primeiro hospital que eu implantei, o Hospital da Unimed Volta Redonda. Ele, dos 120 hospitais que o sistema Unimed tem, ele é um dos G10, né? É considerado um dos 10 melhores hospitais dos 120 hospitais que o sistema Unimed tem. E, gente, esse foi o meu Day One. Lembra que eu falei para vocês, né? Que nas palestras da Endeavor, a pessoa fala qual é o Day One? Só que o Day One, ele não acontece geralmente sem uma coisa, sem esse histórico antes. Se eu não tivesse tido esses pensamentos, se eu não tivesse preparado, talvez hoje eu estaria lá como funcionário da Unimed Volta Redonda, entendeu? Mas realmente foi tudo que aconteceu antes e algo que moldou o que eu queria, que me fez decidir, na verdade, atender a Unimed Volta Redonda como empresa. Isso permitiu que eu conseguisse ficar mais um tempinho no Ministério da Saúde, até de fato sair e tocar essa minha nova fase, tá? Então, em 10 de junho de 2008, foi criada a EquipaCare. Como eu disse, era Equipment Care Serviço de Consultoria, o primeiro nome. Começou com um cliente e um funcionário. No caso, eu, né? Eu e meu laptop. E o cliente é a Unimed Volta Redonda. Mas mesmo lá, com um cliente e um funcionário, eu já rascunhei, e eu tenho isso até hoje guardado no meu computador aqui, a missão, a visão e um organograma, né? Como assim organograma? Eu já tinha tido experiência de trabalhar em outra empresa de clínica, então eu desenhei todos os setores de uma empresa que uma empresa de clínica precisa, né? Mas o meu nome se repetia em todos os blocos. Mas aos poucos, esses blocos foram sendo ocupados por novos sócios ou novos funcionários que foram entrando na empresa. Só que gente, é extremamente importante, como eu falei com vocês, quando eu tinha 16 anos e tinha a minha visão, né, romantizada com 16 anos, depois da minha visão com 22 anos, aqui com 25 anos de idade, foi quando de fato eu consegui, né, passar daquele período de ansiedades e incertezas, eu consegui chegar e falar assim, cara, é isso que eu quero. Então, né, em 2008 eu tracei a meta para 2013, ou seja, 5 anos depois. E eu escrevi em detalhes, foi muito bom ter definido onde é que eu gostaria de estar realmente em 5 anos. E o que me levou a essa decisão foi justamente o desejo de trocar chefes por clientes e trocar emprego por trabalho. Atenção, pessoal que está aqui me assistindo, emprego e trabalho são conceitos diferentes. Você pode ter muito trabalho, mas não necessariamente você ter um emprego. Você pode estar atolado de trabalho, mas na verdade não ser empregado de ninguém. Tá? E essa descoberta, quando eu falo com vocês aqui, pode parecer algo absolutamente óbvio, para mim não foi. Foi um processo de amadurecimento nos 3 primeiros anos da minha carreira. E aí o meu objetivo inicial era conseguir um cliente por semana. Olha só que interessante, gente. E aqui eu não tenho problema nenhum de falar isso com vocês. Nessa época, eu ganhava no Ministério da Saúde 4.000 e poucos reais por mês. Era o que eu ganhava lá no Ministério da Saúde. Digamos que fosse 4.400 reais por mês. Quando eu consegui esse contrato com a Unimed Volta Redonda, era um contrato PJ e eles me pagavam mais ou menos 3.000 reais por mês. Por isso que não era interessante, se possível, eu largar de uma vez por todas o Ministério da Saúde, né? Que ia reduzir bastante ali na época para meus custos, meu padrão de vida. Só que, olha a conta que eu fiz. Eu pensei assim, se a Unimed Volta Redonda está me pagando 3.000 reais por mês como PJ para vir aqui uma vez por semana, né? Isso em 2008. Eu pensei, cara, se eu conseguir 5 clientes, né? 5 vezes 3, 15. Eu pensei, porra, vou ganhar 15 mil reais por mês. Essa foi a conta que eu fiz. Foi a conta que eu fiz na minha cabeça naquela época. Eu pensei assim, cara, eu vou conseguir um cliente por dia da semana.
Se eu já tenho um cliente para ir na segunda-feira, eu quero um cliente para terça, quarta, quinta, sexta. E foi assim, foi correndo atrás, né? Na verdade, o meu segundo cliente já foi um cliente que eu já consegui já pagando R$ 5.000 por mês. E aí eu larguei o meu emprego no Ministério da Saúde e pude me dedicar exclusivamente para a Equipaquer. Depois disso, o primeiro sócio da empresa foi a minha esposa, a Daniele. Nessa época, ela estava trabalhando numa empresa como sendo engenheira comercial, vendendo equipamento de raio-x, ressonância magnética. Enfim, a Daniele estava indo para um ramo, para uma área comercial. E ela veio, foi a segunda, né, pessoa na empresa. E eu já tendo ocupado todo o meu tempo, né, todos os meus dias da semana, eu tive que buscar sócios, funcionários, estrutura, né? E com o tempo, né, foi buscando inovação, valorização, né, cobrando mais, né, melhorando o serviço, cobrando melhor pelos serviços, buscando processo e buscando tecnologia própria. Então, assim, um rápido histórico. Em 2008, né, foi quando a gente começou com consultoria. Então, nosso primeiro cliente já era um cliente de consultoria para a implantação de um novo hospital, tá? Em 2009, a gente começou muito fortemente no serviço de acompanhamento de obras. Depois, em 2010, a gente começou a desenvolver o software que se tornou hoje o que é o Seclin, que está na tela aí. Isso foi uma escolha bastante acertada e foi logo em 2010, assim, ou seja, a empresa não tinha nem 2 anos, tinha 1 ano e meio só de empresa. E aí eu, junto com um parceiro, comecei a desenvolver o software, que é o Seclin Sistema de Clínica. Por que foi uma escolha certeira? Porque foi uma escolha certeira. Porque hoje a Equipaquer não depende de nenhum fornecedor de sistema, né? A gente não está na mão de nenhuma empresa de software. A gente tem o nosso próprio software, que é o espelho dos nossos processos. Em 2013, a gente começou a padronizar intensamente os processos de engenharia clínica da Equipaquer, né? Criar um padrão, até porque para efeito de certificação, de acreditação dos nossos clientes, é importante a gente apresentar um programa, né, padronizado. Em 2013, 2014, que começaram a surgir as primeiras premiações, reconhecimentos, a gente ganhou aí algumas premiações. Eu falo que até 2013 a gente era bem mineirinho, assim, né, tava ali quietinho. A partir de 2014 que a gente começou a aparecer um pouco mais para o mercado. E aí, quando a gente estava começando a gostar da brincadeira, né, quando parecia que a vida era somente flores, né, era um mundo cor-de-rosa, em 2014 veio uma crise, né? A crise, né, que começou no mundo em 2008, causado aí, né, especialmente pelo mercado imobiliário e financeiro, quebra de bancos e uma crise de crédito, foi afetar o Brasil, especialmente em 2014, quando muitos dos clientes e projetos que nós tínhamos até então como garantidos, eles cancelaram e pararam, né? Vale esclarecer aqui que até essa época a Equipaquer era muito focada em consultoria. A gente nasceu como empresa de consultoria, implantando, ajudando a implantação de hospitais, como eu já expliquei, né, que é o arquiteto projeta casa, a gente projeta o recheio. Então a gente trabalhava muito fortemente com isso. Mas quando chegou 2014, várias obras que estavam previstas foram simplesmente canceladas, porque bateu uma insegurança muito grande, né? Tiveram diversas mudanças aí no mercado, enfim, e isso fez com que a gente tivesse uma queda importante, e foi uma crise, a primeira crise que a gente viveu. Mas a crise, gente, toda crise é um motivo também de oportunidade de você se reestruturar. Aquilo que não te mata, né, te deixa mais forte, te fortalece. Então, com essa estagnação do crescimento, a gente teve uma necessidade de reposicionar a empresa. A gente percebeu que a gente estava abrindo mão de atuar no mercado tradicional de engenharia clínica. Por quê? Eu não falei para vocês dessa minha característica de querer sempre procurar o que é diferente, né? Quando você tem uma estrada até o horizonte, ou quando você tem uma trilha que você vai abrir de facão. Então, nessa época, eu falava assim, não quero fazer essa parte de engenharia clínica de manutenção, não, porque isso é dor de cabeça. E as outras empresas já estão fazendo isso, eu não quero fazer o que as outras empresas estão fazendo. Eu quero trilhar o caminho próprio da Equipaquer, fazendo essa parte de projetos, né, de equipagem e trabalhando no mercado junto com os arquitetos e construtores, porque ninguém estava olhando para isso. Mas fez falta, se a gente tivesse, nessa época, mais contratos de engenharia clínica, porque quando eu falo contrato de engenharia clínica, são contratos que você coloca equipe no hospital e você tem receita recorrente, né? Receita recorrente é uma coisa garantida, você não precisa vender todo mês, você tem ali aquele garantido, porque são contratos de longo prazo. Projeto tem começo, meio e fim, por isso que tem uma desvantagem. Sempre quando acaba um projeto, você tem que prospectar um novo projeto para cobrir aquele que acabou. Então, a gente teve que fazer em 2014 um planejamento estratégico muito importante, que a gente reviu, fizemos uma revisão de diversas coisas, tá?
E uma delas foi quando a gente resolveu investir em marketing digital. Foi em 2014 que a gente deu uma virada assim, no nosso site, criamos blog, Facebook, criamos um monte de coisa em 2014 assim, que se tornou parte importante da estratégia da Equipaquete se tornar reconhecida, de se tornar conhecida. Só para vocês terem uma noção, né? Eu estou abrindo para vocês aqui, olha, são dados internos da empresa. Olha como é que é uma startup, né? A Equipaquete nasceu em 2008, de 2008 para 2009 a gente cresceu 391%. Ou seja, é fácil crescer porque de 1 para 10, né? Ou de 0 para qualquer coisa é mais, né? Então, assim, ou seja, sair do 0 e fui para alguma coisa já era um crescimento muito grande, 391%. Então, as startups, sempre que você ouvir falar de uma startup que cresceu 100%, uma startup que cresceu 500%, legal, mas não quer dizer tanta coisa, porque você crescer 10% de 5 é mais fácil do que você crescer 10% de 10 ou 10% de 100, correto? Isso é óbvio. E aí veio a crise, né? Tá vendo aqui, 2014, né? A gente realmente, a empresa deu uma desacelerada em 2013 e depois, em 2014, a gente decresceu. Foi um ano complicado. Só que crises são oportunidades. Como eu disse no slide anterior, a gente fez uma revisão dos processos da empresa, uma revisão estratégica. E os anos seguintes foram anos assim de constante crescimento. Foi a fase já scale-up. Quem não conhece o termo, scale-up é diferente de startup. Startups são as empresas nascentes. Scale-up são as empresas que já têm algum tempo, tá? E elas, na verdade, elas conseguem entrar num ritmo de alto crescimento e de tração, né? A empresa ela acha ali uma veia que ela traciona e começa a crescer. Então, os anos de maior crescimento da Equipaquete foram os anos de 2015 para cá. Então, veja como que 2014 foi uma crise e a gente tem que amadurecer e aprender, né, que o que não te mata te fortalece. Olha como foi a crise, olha o gráfico, né? Olha, se a gente olhasse para 2014, a gente ia pensar, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Vou me jogar do prédio. Não, gente, todos os momentos, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por crise. Foi difícil para caramba em 2014. Difícil ao ponto assim, de eu ir chorar escondido, de eu ficar com medo do que estava acontecendo, porque a empresa estava ficando com dívida, das coisas que estavam acontecendo. E a gente tem medo, entendeu? E eu quero deixar aqui, inspirar vocês, dizer assim, gente, crise, todo mundo passa por crise na nossa vida, e não vai ser uma, vão ser várias crises, tá? E é isso, o que não te mata te fortalece. 2016, então, foi um ano de grande aprendizado, porque foi o ano que a gente entrou para a Endeavor, no programa Scale Up, né? Como eu comentei com vocês, foi esse ano, 2016, que a gente foi selecionado pelo programa Scale Up da Endeavor. Em 2016, a gente fez uma tentativa de fusão com uma empresa concorrente nossa, Engebio, e foram 11 meses em que a gente trabalhou tentando fazer uma fusão. No final, a gente acabou desistindo, mas foi muito aprendizado, foi muito importante para o nosso amadurecimento, né, e crescimento esse ano aí. Em 2018, né, faz a conta, foi o ano que a gente fez 10 anos. Né? A empresa nasceu em 2008, em 2018 a gente estava fazendo 10 anos. Foi um ano em que a gente já estava com porte, né, com certo porte, e a gente criou um programa interno chamado Equipaquete mais 10. Por que mais 10? Né? O que vão ser os próximos 10 anos? Né? Ou seja, de 2018 até 2028. Quem a gente quer ser? De novo, a gente olhando e pensando o que a gente quer ser em 10 anos. Qual é a Equipaquete que nós queremos? E aí, já com a ajuda de consultores, né? Já nessa fase da empresa, a gente já tem essa possibilidade de contratar consultores externos. Então, implantamos código de ética, canal de ética, montamos um comitê de sócios, montamos um conselho administrativo para governança corporativa, contratamos consultoria de RH estratégico para criar meritocracia, né, e uma empresa assim, que valoriza, né, a meritocracia. E constituímos uma holding. Né? Hoje a Equipaquete é formada por 3 CNPJs. Uma holding, que é a LAR, tem 2 empresas embaixo, a Equipaquete Serviços e a Equipaquete Consultoria. Tá? Então, a gente separou de uma vez por todas o que é essa parte de consultoria e projeto, da parte de serviços contínuos em 2 empresas separadas. Em 2019, a gente criou a plataforma Equipaquete Edu, que é o nosso EAD, com diversos treinamentos e cursos. Em 2019, também, a gente criou todo um programa de padronização estética da Equipaquete. A gente contratou uma empresa de design e ela trouxe para a gente um padrão como se fosse franquia, né? Como se fosse uma Boticário, uma Cacau Show. A gente veio e deu toda uma roupagem nova na empresa para poder agregar um diferencial. E agora, em 2020, a gente está lançando a plataforma Equipaquete Online, que é para jogar todos os nossos projetos e consultorias para essa plataforma. Então, depois de 12 anos de empresa usando Excel, Word e PowerPoint, a gente finalmente vai estar com um sistema para consultoria, né? Que é um sistema para ajudar em planejamento, especificação, cotação, comparação e compra de equipamentos. Vai ser algo que a gente está bastante animado. E aí, o ano de 2020, que é o ano que nós estamos agora, né?
é uma nova crise, né? Eu falei da crise de 2014, mas e agora? Uma crise sem precedentes, uma crise que nem os nossos pais viveram, né? Uma pandemia de igual tamanho, né? E com um impacto assim que ninguém podia, né? Mesmo quando a gente já sabia da pandemia, né? Em março a gente já estava vendo a pandemia chegar, mesmo os consultores mais experientes que aqui na Equipaquera a gente consultou, eles não tinham a menor noção, assim, o cara fala, isso aí vai levar só 2 meses para passar. Tem um consultor nosso da Fundação Dom Cabral, o cara falou assim, não, isso aí é como se fosse, Guilherme, isso aí é que nem uma nevasca em Manhattan. Sabe uma nevasca em Manhattan? O capital está ali, não existe uma crise de crédito, as empresas estão com dinheiro, elas simplesmente estão impedidas de sair de casa e ir para o trabalho, como se fosse uma nevasca em Manhattan. Rapidamente isso vai voltar tudo normal. E, gente, né, não preciso dizer que não foi nada disso. Então, mesmo os nossos gurus aí não sabiam o que ia acontecer. Só que só esse slide aqui, tá, viu, Patrícia? Só esse slide aqui dá uma palestra inteira, tá? O que a gente está aprendendo nesse ano de pandemia. Então, assim, eu vou praticamente só falar rapidamente, porque isso aqui realmente, literalmente, daria uma palestra inteira. As ameaças que a gente viu no início do ano, em março, quando a gente percebeu que a pandemia estaria chegando no Brasil. A gente ficou com medo de interromper as obras hospitalares e a gente perdeu um monte de consultoria, de faltar equipamento no mercado, a gente não conseguia ajudar os nossos clientes a comprar os equipamentos, de clientes rompendo contrato de engenharia clínica com a gente, risco de inadimplência, né, que seria os hospitais quebrados, começarem a parar de pagar a gente sofrer com calote, com inadimplência. A segurança e saúde física da nossa equipe, que poderia estar ali de frente, né, trabalhando no hospital, poderia adoecer, a gente poderia ter problemas, graças a Deus não tivemos nenhum problema sério, né? 7 profissionais chegaram a contrair, mas nenhum deles teve nenhum agravamento. A saúde mental da equipe, isso sim, foi um desafio para esse ano. Crise de ansiedade, crise de medo, você trabalhar a insegurança, né? Enfim, isso a gente teve que trabalhar com apoio psicológico. A sede, pela primeira vez em 12 anos, a sede da empresa em home office. A gente é acostumado a trabalhar um do lado do outro, uma mesa uma do lado da outra, todo mundo do escritório da Equipaquer trabalhando da sede, trabalhando de casa, né? Porque as equipes de engenharia clínica que ficam nos hospitais continuaram indo para o trabalho no hospital, afinal de contas não tinha como ser diferente. Agora, o escritório da empresa, né, que hoje são 25 pessoas, mais ou menos, todo mundo trabalhando de casa, será que isso ia dar certo? E, por último, será que os nossos clientes de consultoria vão aceitar que a gente dê consultoria por vídeo? Né? Como é que a gente vai se deslocar? Não tem como pegar avião e ir lá para Fortaleza, entendeu? Então, assim, complicado. Será que o que ia acontecer? Foi nesse cenário do início do ano em que a gente buscou ajuda, buscou consultoria, buscou conversar com outras empresas. A rede Endeavor foi muito importante porque a gente conversou com outros empresários, o que eles estavam fazendo. Mas, enfim, no final das contas, também é um ano de oportunidade. Para a Equipaquer foi um ano de oportunidade. Muitos projetos de hospitais de campanha. Então, a gente estava com medo de perder projeto, mas, na verdade, a gente conquistou muitos projetos para montar hospitais de campanha ou para abrir novos leitos. A engenharia clínica como um todo, e a engenharia clínica e biomédica, entrou no holofote da solução do problema. Você vê que até o ministro, né, falando da gente, falando da nossa profissão, as associações aí mais ativas, os profissionais mais próximos, todo mundo se ajudando. A gente teve a oportunidade de participar como empresa voluntária da Força Tarefa de Manutenção de Ventiladores, junto com a montadora Jaguar Land Rover aqui no Rio de Janeiro. Isso foi ótimo, porque não somente nosso papel de responsabilidade social, de ter recuperado mais de 80 ventiladores, que salvou muitas vidas, como também deu, claro, deu uma exposição positiva para a gente. A gente fez bons contatos e foi muito interessante. No final dos contos, a Equipaquer acabou fechando o contrato também, porque o governo comprou quase 2.000 ventiladores da Turquia, e só no estado de São Paulo tem 1.500 ventiladores que foram comprados da Turquia. Só que o governo comprou os ventiladores, mas não tem quem preste assistência técnica. Acabou que a Equipaquer fechou um contrato grande e importante para ser a empresa que vai prestar assistência técnica por 2 anos, que é o tempo da garantia, nesses ventiladores pulmonares. Então, você veja, né, que às vezes a gente planta, né, planta e colhe. Né? A gente foi lá e atuou como voluntário na manutenção de ventiladores, sem ganhar nada, na verdade, tendo despesa, e acabamos depois, por termos ficado em evidência, fechando um contrato importante, né, que foi bom para a empresa. Novas conexões e relacionamentos, a adoção acelerada das tecnologias digitais. Eu disse para vocês que a gente estava com medo se os clientes eles iam aceitar fazer as reuniões por vídeo, e aceitaram, e isso acho que agilizou 10 anos, uma coisa que ia levar 10 anos para acontecer, agilizou, né? E que nem agora, a gente está aqui nesse evento, que normalmente seria presencial, estamos aqui fazendo por vídeo, né? Então, teve essa adoção acelerada de tecnologias que gera oportunidade. E também uma nova relação com o ambiente de trabalho. Nós estávamos aqui na Equipaquer já com o arquiteto contratado para fazer um projeto de expansão
do escritório, porque para caber mais mesas, e agora a gente percebe que o home office pode ser uma opção. A reforma agora do escritório não vai ser para ampliar as mesas de trabalho, mas sim para criar um escritório mais acolhedor, com salas de reunião, com ambientes para receber as pessoas. Tá? No final das contas, assim, crises acontecem, né? Com resiliência, você vai conseguir passar por elas, tanto na sua vida pessoal, profissional, quanto se você tiver como líder à frente de um grupo, ou numa empresa, ou de uma equipe, tá? E aqui eu mostro para vocês como é que foi, no final dos contos, o crescimento da Equipaquer nesse período scale-up, tá? Hoje já são aí mais de 100 empreendimentos atendidos, mais 70 cidades do Brasil, mais de 100 mil equipamentos implantados e gerenciados, e mais de 1,5 bilhão de aquisições gerenciadas. E nesse mapinha tem todas as cidades que a Equipaquer já atendeu ou atende atualmente no Brasil, tá? E já são 4 filiais. A gente tem filial em Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e em Volta Redonda. Finalizando esse bloco aqui, e de repente, se a Patrícia quiser, eu posso até abrir para algumas perguntas e tomar uma água, né? Antes de repente, seguir um pouco mais. Mas como é que é hoje, né? Aquele meu tempo está acabando, né? Eu falei com vocês assim que até os 40 anos de idade, eu tinha um objetivo até os 40 anos de idade que não era muito claro. E esse tempo está acabando. Eu faço 38 anos agora, no final do ano, então eu tenho aí praticamente 2 anos e pouquinho para talvez chegar naquela métrica de o que eu quero ser com 40 anos de idade. Hoje, eu me ocupo de pensar, de trabalhar pelo qual é o futuro das empresas de engenharia clínica nessas novas relações de trabalho. Como devem ser as empresas de engenharia clínica daqui a 10 anos? Tá? Como é que isso vai mudar essas relações? Porque da mesma maneira que eu quis buscar um caminho de protagonismo, os melhores engenheiros do mercado também vão querer. E como é que a nossa empresa pode se tornar parceira e trabalhar com esse tipo de profissional que queira, né, essa nova relação de trabalho? E desse modo, como transformar as atividades da Equipaquer para operar em plataforma de rede? Porque se eu entendo que mais pessoas vão querer trocar chefe por cliente, trocar emprego por trabalho, a empresa tem que estar preparada para trabalhar em rede com essas pessoas, tá? Então, é sobre isso que eu quero falar agora. Patrícia, vou direto ou você quer pausar para algumas perguntas? Não, pode ir direto, a gente abre para o final. Quem tiver alguma pergunta, anota dos detalhes. Já estou fazendo isso também. E aí depois a gente abre para perguntas gerais. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Joia. Então, o que é isso que está acontecendo, né? Quando eu falei nesse slide anterior aqui das novas relações de trabalho, o que é que está acontecendo? E eu tenho certeza que caso vocês não estejam percebendo essa mudança daqui para frente, depois, né, dessa palestra de hoje, vocês vão começar a prestar atenção nisso. Todo mundo já deve ter ouvido falar das revoluções industriais. Eu não vou nem usar meu tempo apresentando elas, mas nós estamos na 4ª revolução industrial agora, que é a revolução da convergência das tecnologias digitais, físicas e biológicas. É uma revolução realmente da conexão máxima das coisas. E no que é caracterizado essa 4ª revolução industrial? São as tecnologias mudando o mundo físico. É a biotecnologia, a robótica, a impressão 3D, novos materiais, a internet das coisas, a transmissão, armazenamento, captura de energia, inteligência artificial, blockchain, novas tecnologias computacionais e a realidade virtual aumentada. Tudo isso está fazendo com que tenha um impacto, inclusive, no trabalho das pessoas. Foi feito um grande e importante relatório pelo Fórum Econômico Mundial, e esse estudo, caso vocês tenham interesse de procurar, vale a pena, chama The Future of Jobs. Nesse estudo, 300 empresas foram entrevistadas e são as maiores empresas do mundo, que juntas representam 70% do PIB mundial, portanto, tem grande relevância essa entrevista. E elas tiveram como conclusão, né, nesse relatório, de que 71% das horas de trabalho hoje em dia são realizadas por pessoas e 29% são realizados por máquinas, né? Que os bots, né? Robôs, computadores, softwares, enfim, 29%. E tem uma previsão de que até 2025 tem uma inversão. Ou seja, que iguale e passe a ter 50% e daqui a pouco mais, né? Mais de 50% das atividades sendo automatizadas. E aqui, meu amigo, já vamos pensar nisso. Que tipo de mudança isso vai ter na nossa vida? Na vida e no emprego das pessoas? Nas funções desempenhadas. Como que vai ser o futuro do advogado? Como que vai ser o futuro do engenheiro? Como é que vai ser o futuro do médico? Como é que vai ser o futuro do contador? Como que vai ser o futuro do professor? Como? Que tipo de coisa que essas tecnologias digitais e a automatização vai impactar no futuro dos empregos? Uma coisa eu posso dizer para vocês.
o mercado de trabalho ele já mudou a forma como ele contrata as pessoas. As competências preciosas para o novo mercado de trabalho não são mais as famosas hard skills, que eram as capacidades técnicas, né? Ou seja, você não pode, você como engenheiro ou como técnico, não adianta você ser um bom técnico, né? Tecnicamente falando, vamos dizer assim, que é a capacidade técnica ou hard skill. Hoje, é muito mais importante as soft skills, que são as habilidades comportamentais. Por quê, gente? Por quê? A gente não falou no slide anterior que os computadores, né, que as atividades estão sendo automatizadas, mas igual que o meu amigo o Homem de Lata, nessa imagem aqui, vai levar um tempo ainda até que o computador tenha criatividade, para que um software tenha empatia, para que um chatbot que responde automaticamente tenha pensamento crítico ou capacidade de persuasão, né? São habilidades inerentes do ser humano. O computador ele pode ter a resposta, mas só o ser humano atualmente sabe fazer a pergunta inteligente. E aí, isso já mudou, já é uma realidade. Hoje inclusive, na Equipaquera, a gente prefere contratar uma pessoa pelo perfil, pela habilidade comportamental, do que pelo currículo técnico, tá? Mas ainda hoje, a gente recebe uma ilusão, um desejo, um auto-engano, né, que vem, né, ou da gente mesma, né, por isso que falam auto-engano ou desejo, ou que vem, às vezes, da nossa família, dos nossos professores, que o conhecimento é perene, que o conhecimento é duradouro, sabe? Ou seja, você está aprendendo uma coisa hoje que aquilo vai valer e que você vai conseguir um emprego para a vida toda. Na verdade, hoje, o conhecimento se torna obsoleto muito rapidamente. A gente tem que estar em constante aprendizado, em constante evolução, em constante estudo e se reciclando. Aliás, se você está muito tempo fazendo a mesma coisa, se preocupe. É mais arriscado você estar muito tempo fazendo a mesma coisa do que você hoje procurar fazer coisas novas, tá? E aí, olha só, se ninguém disse isso para vocês antes, eu sou o primeiro a estar falando isso com os alunos. Eu espero causar um incômodo, com certeza, com esse slide aqui. Um profissional que ganha R$7.000 bruto no Olherite, ele vai ganhar de líquido R$5.500 por mês. Tá? Repetindo, alguém que tem salário de 7.000 no Olherite, ele ganha de líquido 5.500, que tem todos os descontos. E o poder aquisitivo dele, na verdade, é de R$2.750. Por quê? Porque como no Brasil a alíquota dos impostos é em torno de 50% sobre produtos e serviços, você, na verdade, praticamente aquilo que você compra, né, você podia comprar o dobro se não fossem os impostos. Então, se o seu poder aquisitivo, na verdade, é 2.750, o seu salário líquido é de 5.500, mas o seu salário bruto é de 7.000, saiba que você custa para a tua empresa na casa de R$11.000. E para o cliente final, você custa R$17.000. Isso significa que tem imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. É muito imposto sobre imposto, sobre imposto, sobre imposto. Tá? Então, assim, eu só quero fazer uma provocação, tá, sobre o aspecto sindicalista e protagonista. De que sim, a CLT ou as leis trabalhistas do Brasil precisam ser revistas. Tá? Não está vantajoso. Não está vantajoso. Tá? É necessário abrir o diálogo, é necessário chegar com uma visão que não seja simplesmente sindicalista, né? Aquela em que vocês colocam numa posição que eu tenho direitos, quero vantagens e garantias do governo, e talvez enxergue que pelo caminho protagonista, né, do protagonismo, você, como principal responsável pelo seu sucesso na sua carreira, e não dependendo do teu chefe, entendeu? Ou não dependendo do lugar onde você trabalha, você se sinta mais empoderado. No final das contas, o Daniel Pink, que é um guru, aliás, eu adoro os livros dele, ele fala sobre essa questão de emprego e trabalho, e ele fala que nos Estados Unidos cresce uma taxa de 5% ao ano o número de agentes livres, né, que é o famoso consultor autônomo. E outro aspecto também sobre estabilidade, você pensar, não, quer dizer que se eu trabalhar numa grande empresa eu vou ter estabilidade. Saibam que das 100 maiores empresas, que eram as 100 maiores empresas em 1974, apenas metade sobreviveu até os anos 2000. Então, se você acha que se você está numa grande empresa vai te dar segurança, né, vai te acabar com seus riscos, não necessariamente. Ficar muito tempo fazendo a mesma coisa é um risco. Por isso que veio o conceito de habilidades portáteis, que o Daniel Pink fala nesse livro que eu recomendo a todos vocês. Tá? Habilidades portáteis é o seu entendimento, né, dentro do seu protagonismo, daquilo que você é capaz de estar comercializando, como eu digo, não necessariamente comercializando como para uma empresa, né? Mas as suas habilidades portáteis não necessariamente são as capacidades técnicas. Lembra que eu falei com vocês que muitas vezes a faculdade de engenharia não aproveita os outros tipos de inteligência que a gente tem, né? Outros tipos de cognição? Então, são diversas habilidades portáteis que você pode ter.
quer seja como um vendedor, sendo uma pessoa que tem uma capacidade de persuasão, ou sendo uma pessoa assim, que consegue ser um ótimo organizador, enfim, um bom gerenciador, um bom líder, entendeu? São as diversas habilidades portáteis que a gente tem que desenvolver. Dois artigos que ficam aqui, um é do The Economist, né, que ele fala que hoje esses profissionais que são os profissionais, esses agentes livres, né, eles dependem menos das organizações do que as organizações deles. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender, mas antes falando sobre a pesquisa da Deloitte, que entrevistou várias pessoas e 94% dos entrevistados já considera que a responsabilidade é maior do indivíduo do que da empresa de desenvolver a carreira dele. Ou seja, as próprias pessoas já estão percebendo que não é a empresa que vai traçar o seu plano de carreira. Pode até ter um plano de carreira, mas isso depende muito mais do indivíduo. E aí, como eu prometi voltar aqui, por que os profissionais, agentes livres, né, ou os consultores autônomos, eles precisam menos das empresas do que as empresas deles? Foi aí que eu entendi aquela história, né? Lembra que eu falei com vocês que quando eu tive meu primeiro emprego, eu andava no estacionamento do hospital e eu via os médicos com aqueles carros, né, BMW, Mercedes e tal, e eu falava, puxa, por que o médico é tão mais valorizado, o trabalho do médico é tão mais valorizado do que o trabalho do engenheiro? Uma das explicações que eu lhe dou é justamente porque o médico ele não trabalha em um único hospital. Ele trabalha em 1, 2, 3, 4, 5 lugares, ele tem a clínica dele, ele faz uma cirurgia aqui, ele faz uma cirurgia acolá. Ele não depende de um único local, então isso dá para ele um poder de barganha na negociação muito maior. Ele consegue muito mais facilmente buscar condições melhores e buscar quem paga melhor ele, porque ele não come na mão do patrão. Ele não depende de um único emprego, ele não tem aquela dependência, entendeu? Que geralmente tem alguém que depende de um único emprego, né? E tem medo de ficar desempregado. Então, aquilo que eu busquei para mim, né? Quando eu falei para vocês que eu estava buscando um cliente por cada dia da semana, foi também buscar estabilidade para mim. Hoje, se eu perder... hoje não, mesmo naquela época, né? Se eu tinha 5 clientes, eu perdesse um cliente, eu ainda tinha 4. Ou seja, profissionais autônomos, agentes livres, eles dependem menos das organizações do que as organizações deles. Então, essas são as novas relações de trabalho. É emprego por trabalho, é hard skill sendo trocado por soft skill, é chefe sendo trocado por clientes e é mão de obra sendo trocado por cérebro de obra. Eu gosto muito de falar isso aqui no Equipaquer, né? Não somos mão de obra, somos cérebro de obra. E aí vem esse aspecto, né, daquilo que eu estou avaliando, como as empresas, né, no caso, como a minha empresa, uma delas, deve se preparar para esse novo profissional do futuro. Eu acho, essa é a minha visão, né, que essa metáfora aqui, ela vale muito. Esse carinha aí andando no Rio é como se fosse eu lá em 2008, quando eu resolvi, né, largar o meu emprego de fato e sair tateando, né, aí sem saber se eu ia cair num buraco, sem saber se o rio ia me levar, se a correnteza do rio ia me levar, só com a minha mochila nas costas, né, e literalmente era eu, minha mochila e meu laptop. Eu penso que se vai ter cada vez mais pessoas querendo empreender, querendo buscar uma carreira de protagonismo, tá? Não necessariamente as pessoas elas precisam passar por isso que esse carinha está passando. Eu acho que as empresas, como a Equipaquer, elas têm que se preparar para criar uma estrutura boa para que esses profissionais eles possam empreender com o apoio das empresas. Como se você tivesse aí essa imagem, né, de pedras em cima de um rio e a pessoa ela anda em cima das pedras e ela acha que está andando sobre a água, mas na verdade ela está andando sobre pedras que foram cuidadosamente colocadas pelas empresas. Eu vou de novo, me permita a exaustão do exemplo, de usar os médicos como exemplo, mas hoje o médico, né, aquele médico cirurgião, neurocirurgião super famoso, reconhecido, rico, e anda no hospital, a gente fala que o cara não anda, o cara flutua no hospital, ele parece que está andando sobre a água, né? Ele se sente um deus, está andando sobre a água, mas na verdade ele está andando sobre pedras que foram cuidadosamente colocadas ali para ele. Se não fosse a CME, com materiais super bem esterilizados, se não fosse a engenharia, se não fosse a farmácia, se não fosse a enfermagem, se não fosse todos os setores ali, ele não conseguiria performar. Ele não ia conseguir fazer uma cirurgia robótica na garagem da casa dele. E eu acho que é isso que as empresas têm que fazer. As empresas têm que se preparar para dar uma estrutura para que os profissionais trabalhem com elas e não necessariamente para elas. E aí eu quero fazer uma provocação sobre o mercado de engenharia clínica com vocês, tá? Pense comigo, como é que você escolheria um advogado para cuidar de uma causa importante, aquela causa de vida ou morte ali, né, da sua família? E como é que você escolheria um cirurgião para operar o seu pai? Eu tenho certeza que vocês não vão escolher pelo menor preço. Vocês vão escolher pela reputação, pelo talento, pela taxa de sucesso, estudo, experiência. Ou seja, não é o Marba, né? O mais barato. Você vai escolher aquele cara que teve uma boa recomendação, que tem uma... Você vai pesquisar sobre ele. Mas e aí? Como é que é a forma como os hospitais hoje estão cotando engenharia clínica e engenharia biomédica?
Liga aqui um hospital ou uma empresa e fala assim, olha, a gente está precisando aqui para Brasília de um supervisor e 2 técnicos. Cara, o que é um supervisor e 2 técnicos? O cara que está pedindo isso, ele não faz a menor ideia assim, se você está pagando um bom salário ou um mau salário. Se supervisor é um supervisor técnico, é um tecnólogo, é um engenheiro, se ele é júnior, pleno ou sênior. Ou seja, está tratando o engenheiro como todo engenheiro, um técnico como todo técnico. Em outras palavras, estão contratando engenharia clínica da mesma maneira que eles contratam copa, limpeza, portaria e jardinagem. Facilities. E, gente, isso me dá urticária, eu me coço quando eu vejo isso aí, eu fico irritado. Porque quando tem uma cotação de engenharia clínica onde o único fator vai ser o preço, até mesmo a empresa que ganhar vai ser amputada. É uma briga de foice, que o vencedor sai amputado. É baixo lucro, baixos salários, baixa qualidade. E isso é a maior ameaça é a maior ameaça e barreira à valorização da nossa profissão. Vocês concordam comigo que justamente está tratando engenharia clínica e engenharia biomédica como se trata facilities, é um grande, ou talvez o maior desafio para que a gente tenha salários melhores, uma valorização profissional? Então, a gente buscar competências exclusivas, ser percebido como diferente, aí a importância de você abrir seu caminho a facão, abrir seu caminho a picada, porque se você não fizer isso, você vai na vala comum competindo com todo mundo, e se você estiver competindo com todo mundo, você vai competir por preço. Então, assim, se você não fugir do preço, você vai virar commodity, e você não vai conseguir a valorização, primeiramente sua, ou se você for líder de uma equipe, ou estiver à frente de uma empresa, a valorização profissional, tá? Como, então, buscar a diferenciação e posicionamento do mercado? Basicamente, foi Michael Porter, né, que nos disse desde da década de 80, ele diz que todas as empresas elas têm que se posicionar em uma de 3 estratégias, que são essas aqui. Ou você busca liderança em custos. Para ter liderança em custos, você tem que ter uma cadeia logística, uma eficiência operacional grande. Ou você busca diferenciação, tá? Que é desde assim, de uma Ferrari, né, uma marca que tem uma diferenciação por qualidade, que é uma parte inovadora ou de qualidade, ou diferenciação porque você tem intimidade com os seus clientes, né? Ou seja, você vai atender um nicho especificamente do mercado. Então, a provocação que eu faço para todos aqui que estão no mercado ou vão entrar no mercado é, tanto a nível profissional quanto a nível de empresas, como buscar uma inovação da sua atuação? Como você ser diferente, inovar na sua forma de atuação, na sua forma de atendimento, no seu serviço ou no nicho? Quando eu falo nicho, gente, por exemplo, tem empresa de engenharia clínica que é especializada em hospital militar. Ótimo, é uma especialização. Quando eu falo especialização, né, por exemplo, pode ser um nicho. Minha empresa é uma empresa que se especializou em atender hospitais militares, né, quer seja naval, aeronáutica, do exército, enfim. Tem empresa, a própria Engenharia Clínica do Rio é uma empresa super com tradição em atender hospitais militares. É isso que eu falo, você tem que achar o seu caminho. Ficar copiando os outros ou seguir a mesma estratégia de todo mundo não ajuda em nada. De uma forma genérica, pelo menos a maneira como eu enxergo pela Equipaquer, você pode ter uma empresa que oferta serviço, que é a parte de mão de obra, manutenção, facilities, né? Ou você pode ter uma empresa que é posicionada como oferta de conhecimento, né? Que a gente brinca aqui que é cérebro de obra. Olha os tipos de atividade que você tem no nível estratégico, né? Que é o nível de inteligência, para o nível operacional, que é o nível da mão de obra. Do lado de cá, você vai trabalhar suporte estratégico e administração, e aqui suporte operacional aos setores. Aqui é planejamento tecnológico, aqui é gestão tecnológica. Aqui é apoio a compras e projetos, aqui é apoio a instalações e treinamentos. Aqui são negociação, você vai estar na negociação com fornecedores. Aqui no acompanhamento do dia a dia com os fornecedores. Aqui você vai resolver os problemas mais difíceis do cliente, aqui os problemas do dia a dia. Sobre o software, você vai fazer análise crítica dos indicadores, dos outputs. E no dia a dia do software, você vai fazer os inputs, você vai operar o sistema. Do lado estratégico, você vai padronizar processos, trabalhar com auditoria e melhoria contínua, e do lado operacional, você vai trabalhar com o dia a dia, né, que é corretiva, avaliação, instalação, inspeção, enfim. Empresas de mão de obra, que são as empresas que vocês, em geral, vão encontrar no mercado de engenharia clínica, que tratam como core business, né? Quando eu falo core business, para quem não conhece a expressão, é aquilo que é a atividade-chave da empresa, que é a principal atividade da empresa. Elas têm como principal atividade o quê? Terceirização de mão de obra, né? Que é colocar a mão de obra no hospital. Então, elas operam e concorrem como facilities, né? Que é conseguindo contratos para colocar a equipe nos hospitais. E para elas, como elas trabalham com uma margem apertada, porque geralmente a briga é por preço, elas têm que buscar o maior faturamento possível e ganhando volume, porque a margem é pequena, então elas têm que ganhar volume. Então, todo o movimento dessas empresas aí é de buscar ter o maior porte possível, porque a margem é pequena, então elas têm que ganhar no volume. Então, assim, elas têm que potencializar a escala. Vocês vão encontrar no mercado fusões acontecendo, aquisições de consórcios. Por exemplo, em 2016...
com esse pensamento, a gente tentou fazer uma fusão com a Engebio, que eu já disse que acabou não indo para frente. Mas, mais recentemente, vocês têm no mercado o case que está em andamento, que é da Tech Saúde com a eBem, né? São duas empresas que estão aí trabalhando juntas, buscando um tamanho maior e, desse modo, conseguir uma eficiência maior, conseguir, de fato, ganhar em escala e volume, né? Ter ganhos de escala. Empresas de cérebro de obra, que atuam como consultoria. Eu conheço a EquipaCare, eu conheço em Santa Catarina a empresa Tecnocare, conheço alguns profissionais aí de São Paulo, o Lúcio Flávio, né, que talvez vocês conheçam, o Zé Carlos Palerosa, enfim, são pessoas, né, que têm aí suas empresas, né, e atuam como consultoria. Eu brinco aqui que é como cérebro de obra. Eles operam e concorrem como empresa de consultoria e projetos, geralmente tem uma escala menor, porque não consegue atender tantos clientes ao mesmo tempo, né? Só que a margem é muito melhor, a margem que eu digo é a margem de lucro em cima dos contratos, porque você dá o seu preço, e quanto melhor, quanto mais conhecido você se torna como consultor, melhor você cobra. Por exemplo, eu não contei para vocês que meu primeiro cliente foi no Unimed Oterdona e eu cobrei R$3.000 por mês por um dia da semana? Então, provavelmente hoje em dia, o mesmo contrato como esse, a gente cobraria 18 mil. Ou seja, o que era 3 mil, a gente estaria cobrando uns 18 mil. Então, assim, você consegue buscar a sua valorização na medida em que tua empresa você, né, não só a sua empresa, você vai se tornando mais conhecido, tá? Mas a estratégia de intimidade dos clientes te obriga a ter mais vendas verticais. O que é vendas verticais? É vender mais para o mesmo cliente. Porque como você provavelmente não vai conseguir ter tantos clientes, você tem que garantir que você vai conseguir estar sempre, né, fazendo novos trabalhos com os mesmos clientes. Então, só um exemplo, aqui a gente tem 10 tipos de serviços e consultorias que a gente presta, que é justamente para conseguir fazer mais serviços e mais consultorias para os mesmos clientes, tá? E dentro do hospital, gente, o principal recado que eu quero dar aqui, especialmente para os alunos, para os estudantes aqui que estão adentrando ou vão adentrar no mercado de trabalho, é o seguinte: primeira coisa é você, metaforicamente, tirar o crachá manutenção e vestir o crachá da consultoria. Você não precisa abrir uma empresa e empreender como eu para você se tornar um protagonista da sua carreira e mudar o estigma da manutenção que fica lá no subsolo, na sala sem janela do lado do morgue. Você pode, desde já, adotar uma postura de consultor dentro do seu trabalho. Para isso, é fundamental você não simplesmente desenvolver suas habilidades técnicas, você tem que desenvolver suas habilidades comportamentais. Ser, parecer e aparecer. E aqui eu já vou dar um spoiler, né, que eu estou tratando com a Patrícia de aí mais para frente, numa data que vai ser divulgada, eu vou estar dando aí para vocês na Univap um curso de 4 horas sobre habilidades comportamentais, tá? Já fica a dica e acompanha aí que vai ter novidade mais para frente sobre isso. E tem que ter curiosidade e gosto por aprender, gente. Vocês têm que ter uma visão sistêmica do hospital. Eu gosto muito de ver como é que os nossos amigos arquitetos trabalham, porque o arquiteto, ele é um cara que ele geralmente está envolvido em tudo, né? Ele sabe um pouco do projeto de elétrica, ele sabe um pouco de ar-condicionado, ele sabe um pouco de obra, ele sabe um pouco sobre luminotécnico, ele sabe um pouco de manutenção, ele precisa saber, ele sabe como é que o cliente vai usar aquele ambiente. Eu acho que a gente tem que se inspirar nos arquitetos, viu? Essa é uma dica que eu dou para os engenheiros clínicos e biomédicos, de ter uma visão mais abrangente para você conseguir ser consultor. E aí, finalizando esse bloco, eu não comecei esse bloco falando sobre Michael Porter, que em 1980 traçou as 3 estratégias genéricas de diferenciação. Relembrando, estratégia de custos, estratégia de diferenciação ou nicho, né? Intimidade com o cliente. Então, depois de o quê? 30 anos aí, quase 40 anos, né? 30 e tantos anos, finalmente Michael Porter está se tornando obsoleto. Por quê? Até então, ou a empresa seria, para ser grande, ela teria que trabalhar com baixo custo e padronização. Porque você só consegue ser grande se você super padroniza o seu produto e se você, com isso, consegue eficiência logística. Isso na cabeça do Porter. Ou você trabalha com porte menor, trabalhando com intimidade com o cliente, com uma alta customização, né, e com uma diferenciação. Na verdade, Porter se tornou obsoleto porque com a indústria 4.0 e a disrupção das tecnologias, efeito de rede e negócio em plataforma, você consegue encontrar uma Netflix, por exemplo, que é gigante, enorme, e ela sabe exatamente que o tipo de filme e de série que você gosta. Ela sabe qual é o teu gosto, ela conhece você. Você tem o Airbnb, que sabe também os seus gostos, suas preferências. Você tem uma Amazon, e diversas outras plataformas que começam a utilizar inteligência artificial, Big Data e outras análises para, ao mesmo tempo, ser grande e ter intimidade com o cliente. E isso é um novo mundo, tá, gente? E agora eu vou aí para os 10 minutinhos finais falando 10 coisas que eu aprendi
nesses 12 anos de empreendedorismo na frente da Equipaquer. Vou dar mais um gole na minha água aqui. Vamos lá, gente. Espero que vocês estejam gostando, hein? Eu estou falando rápido pra caramba aqui, mas espero que vocês estejam gostando. Então, 10 coisas que eu aprendi nesses 10 anos, na verdade agora 12 anos de empreendedorismo, né? Esse slide aqui tem que ser atualizado. 12 anos de empreendedorismo. Primeiro, paradigma sobre trabalho e empreendedorismo. Lembra que eu falei com vocês que quando eu me formei eu pensava que eu só conseguiria estabilidade e crescimento trabalhando numa grande empresa? Lembra que eu achava que eu tinha que começar minha carreira trabalhando num grande hospital, né? Um hospital classe A. Acabou que foi meu primeiro trabalho foi lá no... Porque eu achava que somente um hospital como esse me daria estabilidade e crescimento. E hoje eu sei que provavelmente você tem mais espaço para crescer muito de outras formas do que, mesmo numa grande empresa, você tem um teto muito mais baixo do que você trabalhando como um agente livre, conforme eu palestrei aqui hoje. Eu também pensava que apenas nas cidades grandes, né? Comecei em São Paulo, depois eu fui para o Rio, capital, eu achava que só nas cidades grandes eu ia ter oportunidade de desenvolvimento. E hoje eu sei que não. Ainda mais nesse mundo pós-pandemia, em que há um movimento de interiorização e de busca de qualidade de vida, né? Você consegue hoje estar... Eu trabalho em Volta Redonda, na cidade onde eu nasci. Eu jamais imaginava que eu ia conseguir me desenvolver e estar de Volta Redonda, atendendo a mais de 70 cidades do Brasil. Hoje a nossa empresa está presente em 13 estados e eu estou no interior. Volta Redonda é uma cidade com custo de vida super tranquilo. Hoje, a casa que eu moro aqui, eu jamais conseguiria morar se eu fosse em São Paulo. O valor da escola dos meus filhos, o tempo que eu gasto para ir em casa, almoçar e voltar para o trabalho, enfim, é um tipo de coisa que eu não troco por nada. Então, são paradigmas, né, que a gente tem quando a gente se forma. E eu achava que para abrir uma empresa precisava de dinheiro ou de um plano de negócio. E eu percebi que não. Você não precisa, né, para começar uma carreira empreendedora, de uma ideia genial de um produto mirabolante, nem mesmo de um plano de negócio. Você só precisa do quê? Isso sim, você precisa aprender a vender bem as suas habilidades portáteis. Lembra quando eu falei do livro do Daniel Pink, que fala sobre habilidades portáteis e que você tem que saber como vender? Quando eu falo vender, não é necessariamente vender como um empreendedor, mas vender dentro da tua empresa, vender para o teu chefe, vender para a empresa onde você está. Você tem que se mostrar. Não adianta você ser. Eu já disse, você tem que ser, parecer e aparecer. Se você é bom, mas se você não parece que é bom e você não aparece para ninguém, não adianta você ser bom. É que nem aquela árvore que existe lá no meio da floresta amazônica que ninguém sabe que ela existiu, nasceu, cresceu e morreu. É como se ela não tivesse existido. E um mindset scale-up. Gente, lembra quando eu falei para vocês que mesmo em 2008, quando a empresa tinha acabado de nascer e era um cliente e um funcionário, no caso eu, e eu já parei e pensei assim, pô, 5 anos depois, onde é que eu quero estar? É você enxergar a árvore dentro da semente. É você ter um pensamento em que você pode estar atuando local. Mas pensa global, pensa grande. A gente precisa disso. O Brasil precisa de pessoas assim. Todas as empresas precisam. Aliás, é um em cada 50 pessoas que eu conheço, né? E quem me dera ter mais e mais pessoas assim trabalhando na Equipaquer comigo. Pessoas assim que têm realmente um pensamento grandioso, que realmente têm aí uma visão, né, desse sentido. E nesse mesmo raciocínio, você tem que formar uma egrégora. Para quem não conhece essa palavra egrégora, fica a dica para pesquisar depois. Egrégora são as formas de pensamento. Quanto mais forte é a forma de pensamento, então, alguns devem ter rido de mim quando eu falei que com 16 anos eu me imaginava correndo na praia, com um labrador, uma tatuagem nas costas e uma trilha sonora de rock tocando no fundo. Uma galera que deve ter dado risada, mas, gente, isso é egrégora. Você forma tão fortemente uma imagem na tua cabeça que, independente do que vocês acreditam, quer seja as leis do universo, a fé, a religião que vocês tenham, enfim, eu não estou nem falando tanto desse lado esotérico, não, mas simplesmente você consegue o que se você souber o que você quer, você corre atrás daquilo, entendeu? Então é isso, sonhe grande, imagine em detalhes, tá? Sobre escolha de sócios. A escolha de sócio é como se fosse um casamento. Eu realmente fui muito feliz na escolha dos meus sócios aqui, mas eu já percebi, já dei mentoria para outros colegas que estavam empreendendo, um pouco mais jovens do que eu. Sabe aquela história daquelas... Todo mundo aqui já deve conhecer alguém que está sempre com um namorado ou com uma namorada porque não consegue ficar sozinho, né? A pessoa está com um traste do lado dela, né? Parece até um obsessor ali do lado dela,
mas ela não se livra dessa pessoa porque ela não consegue ficar sozinha. Então, você só tem que estar com alguém se essa pessoa te agrega. E para sócio é a mesma coisa. Você não tem que chamar alguém para ser seu sócio porque você tem medo de empreender sozinho. Se você não tiver o sócio ideal, comece sozinho. Para isso servem os mentores, para isso servem os consultores, conselheiros que você pode buscar de graça, entendeu? Pessoas a quem você pode recorrer e que vão te ajudar, vão te aconselhar, professores, orientadores, enfim. Incubadora de empresa que tem nas faculdades, né? As incubadoras, programas, né, de apoio ao empreendedorismo, o próprio Sebrae, a Endeavor. Você não precisa de um sócio simplesmente para não empreender sozinho, tá? Não caia nesse erro. Eu, no caso, eu só vinha trazer sócios para a Equipaquer no momento em que, de fato, eu precisei e de pessoas que eu confiava e conhecia muito bem. Tá, ok? E essa pessoa tem que ser a sua outra metade, ela tem que ter competências complementares. Se for uma pessoa que pensa muito igual a você, certamente não é seu sócio ideal. Você precisa de alguém que pense diferente e que vá estar complementando, viu? Trabalho com a família, né? Eu estava falando de sócio e eu já tinha dito para vocês que meu primeiro sócio foi a minha esposa, a Daniele. E por que esse é um tema que merece um slide? Porque muitos aqui e muitos empreendedores empreendem em família, empreendem com o pai, empreendem com o irmão, empreendem com o primo, empreende com aquele melhor amigo que é quase o irmão, empreende com o esposo, com a esposa. Isso acontece, isso faz parte da realidade do dia a dia das empresas. E tem grandes empresas familiares, tem grupos importantíssimos aí, né, que levam sobrenomes de famílias inteiras. Qual é a dica que eu dou para trabalhar com família? É só você definir bem os espaços de atuação, ter responsabilidades independentes e ter um espaço de trabalho independente. Se possível, né, cada um com sua sala, se possível, cada um com as suas responsabilidades bem divididas na empresa, tá? Isso ajuda aí a estar salvando a relação, tá? Até porque, no meu caso, né, de ser sócio da minha esposa, é bom, quando eu falo de estar em sala diferente, né? É bom, né? Porque senão, imagina, passa o dia inteiro junto, chega em casa, tá junto, tá no trabalho, tá junto. Então é bom ter espaços, né? E outra coisa, saiba diferenciar o que é conflito de tarefa e conflito afetivo. Conflito de tarefa é bom. Eu não falei que é bom você ter um sócio que pensa diferente de você? Então, são os conflitos de tarefa, ou também chamados de conflito de trabalho. Já os conflitos afetivos é quando vira birra, é quando vira, sabe, nojinho, entendeu? Tentem diferenciar isso. O que é um conflito de tarefa e quando é um conflito afetivo. E se você perceber que já virou conflito afetivo, step back, né? Dá alguns passos para trás e começa de novo, dá um tempo, deixa para amanhã, esfria a cabeça, tá? Sempre que possível, tem um mediador. No caso, foi importantíssimo para mim e para minha esposa ter um terceiro sócio, que foi o Fogaça, que ele foi ali o fiel da balança, o fio da meada, que ajudou a gente a equilibrar muito bem a sociedade da empresa. Quem não sabe aqui, procure entender a diferença entre B2B e B2C. Durante muito tempo na Equipaquer eu não sabia a diferença, e para quem não sabe, B2B seria business to business, né? Que é de negócios para negócios. E o B2C é negócios para consumidores. Então, por exemplo, o McDonald's, né, é consumidores, ou seja, a Coca-Cola é B2C, é consumidores. Agora, B2B é de empresa para empresa. Então, por exemplo, a Equipaquer, ela vende para hospitais. Então, o nosso negócio é de empresa para empresa, de negócio para negócio, B2B. Por quê? Porque eu gastei dinheiro no início da empresa, botando anúncio em revista, fazendo algumas coisas assim de patrocínios que tipo assim, não dão resultado nenhum. Porque eu aprendi que o marketing de B2C, que não é o nosso, ele é de mostrar que eu estava fazendo errado. Enquanto no B2B, o marketing é sobre explicar, orientar. Então, foi em 2014 quando a gente começou com o blog, a dar palestra, fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, participando de eventos. Eu deixei de querer ficar botando stand em evento para começar a querer ser palestrante de evento. Porque o B2B é muito mais sobre explicar, doutrinar, ensinar, tá? Uma dica que eu deixo aqui é o seguinte: conheça muito bem os seus personas, que são os seus clientes, de um modo que você saiba quais são as dores dele, e sempre que você for abordar o cliente, você não aborda jogando confete em si mesmo sobre as suas glórias, porque eu sou o melhor do universo, eu sou a última cocada, né? Sou a última Coca-Cola do deserto. Aborde o cliente pelas dores dele, pela necessidade dele, tá? Isso aqui eu vou falar mais no curso sobre habilidades comportamentais, eu vou falar algumas coisas sobre habilidades de vendas, tá? Então fica aí para o nosso próximo curso, quando eu for falar de habilidades comportamentais. E saiba diferenciar resiliência de teimosia. Gente, tem uma diferença muito importante de resiliência e teimosia, que é o seguinte: teimoso é aquela pessoa que quer tentar fazer a mesma coisa várias vezes achando que vai conseguir um resultado diferente. Na verdade, isso é burrice.
Se você faz uma coisa e você, deu errado, deixa eu tentar de novo. Você tenta a mesma coisa, é lógico que vai dar errado. A resiliência, na verdade, é você tentou, deu errado, deixa eu tentar de um outro jeito. Agora deixa eu tentar de um outro jeito. Agora deixa eu tentar de um outro jeito. É você não desistir, mas você está sempre tentando jeitos novos, formas novas. Agora, você esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa, me desculpa, mas é burrice. Então, quando tiver erros na empresa, entenda que erros são coisas boas para você melhorar a sua empresa, melhorar a tua carreira. Quando você tiver cometido algum erro no teu percurso, entenda que erros novos são bons, porque você vai aprender com eles. Erros repetidos são ruins. Então, fique feliz com os erros, desde que você aprenda com eles e não repita. E uma coisa que o outro guru, que eu gosto muito dele, é o Jim Collins, tá? Fica a dica dos livros dele, que são excelentes. Ele fala assim, atirar muitas balas de revólver e poucas balas de canhão. O que acontece? Sabe aquele cara que fala assim, agora eu vou empreender. Eu consegui ao longo de não sei quantos anos juntar, sei lá, 100 mil reais, vou pegar todo o dinheiro que está na minha poupança, eu vou vender o meu carro, eu vou pegar mais uma dívida e vou abrir uma loja. E o cara se ferra. Por quê? Porque ele vai e aposta tudo naquilo. Isso é o que o Jim Collins chama de bala de canhão. É você ir apostar tudo numa coisa. Por que o Jim Collins fala para atirar balas de revólver e antes de atirar balas de canhão? Ele fala que a gente tem que estar o tempo inteiro inovando, atirando várias balas de revólver. Mas ele fala que é como se você fosse um cego e que você está, ou então com o olho fechado, atirando. Você está atirando em várias direções. Mas são balas de revólver, não tem problema você errar o alvo. De repente, pim! Opa, acertei alguma coisa. Já sei que nessa direção tem alguma coisa. Agora, peraí, deixa eu tirar outra bala de revólver. Tem! Opa, tem sim. Tem certeza. Agora eu vou tirar uma bala de canhão. Essa metáfora que ele usa para explicar que a gente tem que fazer testes, e por isso que existe o MVP, que é o mínimo produto viável, né? Você faz testes pequenos e controlados antes de apostar tudo naquela ideia. E outra coisa muito importante, criando conexões. O segredo não é mais a alma do negócio. Eu lembro que aquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios falava, né, que o segredo é a alma do negócio. Não, não é. Por favor, gente, o segredo não é a alma do negócio, são as conexões. Você não tem que ter medo de falar a sua ideia para as outras pessoas, tá? Se você tem uma ideia que você acha que é boa, por favor, faça a questão de testar a sua ideia, que tem a ver com atirar balas de revólver antes de atirar bala de canhão. Converse com o mais possível de pessoas, marque almoço com outros empreendedores, participe de associações, entidade de classe, eventos do Sebrae, da Endeavor, movimentos que nem tem a Startup Week, de Inovativa Brasil. Participem, gente, porque as conexões são hoje a alma do negócio, é o que vai fazer diferença na vida de vocês. Por isso mesmo que eu falo que até o seu concorrente, você tem que ter um bom relacionamento com ele. E você vai ficar falando mal do concorrente? Não, respeita a trajetória do outro, sabe? Troca o conceito de competição pelo conceito de coopetição, que é aquele que você colabora. Sabe, eu tenho concorrentes com os quais eu trabalho junto, a gente tem parcerias, a gente atende projetos juntos. Não tem problema nenhum você marcar um café, uma visita para fazer benchmark e você buscar conhecer a trajetória do outro, sabe? E buscar formas de cooperar. E se não tiver como cooperar, pelo menos um tentar achar um modo de não atrapalhar o outro, não roubar o funcionário do outro, não roubar o cliente do outro. Enfim, isso são coisas que eu super indico e eu acho que é uma mentalidade que tem que ser mudada, tá? E pense na sua reputação como seu maior patrimônio. Já falei para vocês que crises podem acontecer, mas se você tem um castelo de areia, entendeu? Aí sim, esse castelo de areia vai se desmoronar. Agora, se você constrói uma reputação forte, essa reputação ela é um castelo de pedra. Né? No Brasil, ser honesto, tem um diferencial competitivo. Você cuidar da sua imagem pública, mesmo que você seja tímido, não evite fazer palestra, estar em evento, falar, entendeu? Lembra que eu disse que não adianta você tem que ser, parecer e aparecer? Então você tem que procurar essas oportunidades e tentar se tornar um influenciador mesmo, entendeu? E, gente, mensagem final. Crises acontecem. Mesmo que esteja dando tudo errado, continue fazendo tudo certo. Porque a tua reputação é teu maior patrimônio. Vai ter dias que você vai chorar escondido. Vai ter dias que você vai ir para casa achando com medo de que sua vida vai ser um fracasso, que sua carreira vai ser um fracasso, ou porque você não conseguiu fazer aquela venda, ou porque você não conseguiu aquela oportunidade de emprego, ou porque você perdeu aquele emprego, você foi demitido, enfim, ou aquela ideia sua que você tinha certeza que ia dar certo, não deu certo, ou porque a crise, né? Você estava indo tudo bem, o negócio indo tudo bem, e vem uma crise e te pega aí de surpresa. Gente, mesmo que esteja dando tudo errado, continue fazendo tudo certo, porque a sua reputação é o teu maior patrimônio.
Até porque, gente, se o caminho fosse fácil, se fosse fácil, qualquer um fazia. Como é que você vai saber que você é foda mesmo, né? Lembra aquela história, né, de querer ser foda? Você só vai saber que você é foda se for difícil. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Gente, obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí, né, disso aí. Eu abri muito da minha vida, abri muito da minha alma aqui para vocês, de coração mesmo. E eu espero que tenha tocado aí alguns corações, tá? Vou interromper o compartilhamento e está aqui disponível para perguntas. Nossa, muito obrigada, Guilherme. Eu tenho várias perguntas, vou fazer algumas. E aí depois a gente abre, então, para o pessoal que já anotou as perguntinhas, que tem alguma pergunta para fazer. Eu vou começar de trás para frente, que eu acho mais legal. Depois o Thiago vai entrar com algumas perguntas também. Com relação ao que você falou, que pode dar errado, vai dar errado, eu sempre brinco com os meus alunos, né? A engenharia está em cima da lei de Murphy, né? Vai dar errado. O que tem que dar errado, vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. A lei de Murphy é assim, eu falo, gente, na prova, vai dar branco, vai esquecer, tudo vai acontecer. A lei de Murphy, você tem que estar pronto, um passo à frente, para que a lei de Murphy aconteça e você consiga driblar ela. Tá? Eu acho que a lei de Murphy faz parte da engenharia. Sim, conexões, que você falou, hoje em dia, vamos dizer, estamos todos conectados agora, como a gente estava até comentando antes, né? Agora mais que nunca. A live virou uma coisa assim, presente na vida de todo mundo. E até o intuito deste evento foi justamente isso, aproveitar o momento onde você pode conectar partes do mundo no seu computador, dentro da sua casa. Tanto que, depois eu vou abrir para perguntas, nós temos pessoal de Moçambique, da África, aqui com a gente. Opa! Que legal! Então, a gente consegue, através de um retângulozinho, conectar ao mundo e fazer conexões. Que eu acho que é bem bacana disso mesmo. Pegando aquele ponto que a engenharia clínica, que é uma das divisões da engenharia biomédica, né? Que ficava naquele quartinho, no fundo. Isso é clássico, é clássico. Eu acho que esse momento, como você mesmo falou, crise para uns, oportunidade para outros, sempre vai ser assim. Eu acho que essa veio a oportunidade para reconhecimento deste profissional que existe há muito tempo no mercado. A necessidade desse profissional existe desde que existe tecnologia na medicina. Entretanto, ele nunca foi reconhecido. Aliás, ninguém conhecia a existência dele para a população era inexistente. E aí, esse momento trouxe esse profissional devido à necessidade do momento. O que você completa com isso, Guilherme? O que você acha? Eu acho que essa é a nossa hora mesmo, viu? Mas vem daquele aspecto, né? A oportunidade passa na frente de muita gente e a pessoa espera, né? Espera demais, né? Porque quando ela vê a oportunidade, ou não reconhece a oportunidade, ou não está preparada para a oportunidade, ou ela vê a oportunidade, reconhece a oportunidade, pode estar até preparada para a oportunidade, mas ela fala assim, tem uma oportunidade, então eu vou esperar, na próxima eu pego, né? Como se fosse um ônibus que vai passar um próximo. Então assim, esse ano aconteceram muitas coisas com a gente aqui, e a gente procurou aproveitar ao máximo, e essa história das conexões é muito importante, porque igual o exemplo dos ventiladores, né, que a gente participou daquela força-tarefa como voluntários, consertando ventiladores e tudo, e, cara, jogando para o universo mesmo, né? A gente pensa assim, que você está plantando, uma hora você vai colher aquilo ali. Ou vou te dar um outro exemplo. Tiveram vários projetos de hospital de campanha que os arquitetos parceiros, construtoras parceiras e hospitais que nem são clientes da Equipaquera. Essa era a minha próxima pergunta. Fala um pouquinho sobre isso para gente. Quando teve ali, logo nos 40 primeiros dias, né, desde que da pandemia no Brasil, teve a gente trabalhou igual uns loucos, assim, realmente 7 dias por semana, porque vieram, assim, demanda de todos os clientes, de não clientes, de parceiros, de arquitetos, consultores, querendo ampliar leitos, abrir leitos, comprar ventiladores, comprar camas, montar hospital de campanha,
não sei aonde, em estados diferentes. Olha, só para vocês terem noção, a gente se envolveu com um projeto de campanha no Peru. E vários desses projetos que a gente se envolveu, na verdade, a gente não ganhou nada. A gente ganhou capital político. E isso é muito importante o pessoal saber que isso tem um valor. O que é capital político? Cara, ajuda. Sempre que possível, ajuda. Alguém te ligou e tudo. Eu conheço alguns consultores que têm uma linha e pensam diferente de mim, nesse aspecto, de que o cara, assim, ele não entrega nada de graça, sabe? Assim, ele pensa assim, entrega nada de graça. E quando eu falo que o segredo não é mais a alma do negócio, o segredo são as conexões, é isso que eu quero dizer. Algumas vezes alguém vai te pedir uma ajuda, né? Cara, se for possível, ajuda a pessoa, sabe por quê? Porque depois o cara vai te chamar, depois ele vai te colocar no projeto dele. E aí foi isso que aconteceu, Patrícia. A gente, logo no início ali da pandemia no Brasil, a gente se envolveu em um monte de coisa, a maioria delas assim sem receber nada, mas mesmo assim como sendo ajudando, querendo ajudar. Todo mundo que batia, tipo assim, ligava o Hospital de Belo Horizonte para mim e falava, pô, eu sou fulano do Hospital tal de Belo Horizonte. Cara, eu fiquei sabendo que a Equipaquer tá com acesso a ventiladores pulmonares. Enfim, tipo, sabe esse tipo de coisa, né? E a gente, olha, eu vou tentar te ajudar. Sem ganhar nada. Aí, esse mesmo Hospital de Belo Horizonte, passou agora, sei lá, 5 meses, rolou uma situação lá e agora a gente talvez esteja mandando proposta para eles. A história dos ventiladores, que a gente participou da Força Tarefa, né, como voluntários, não ganhando nada. Um pouco depois apareceu a oportunidade de aí sim estar trabalhando indiretamente para o governo, fazendo a manutenção dos equipamentos ventiladores que foram comprados. E foi um contrato excelente para a gente esse ano. Então é isso, gente. O segredo não é a alma do negócio, não. São as conexões. Mas especificamente sobre hospitais de campanha, Patrícia, tem alguma coisa que você queira saber? Ou não? É mais de uma forma geral? Não, seria na forma geral, como você comentou, e nós passamos por essa vivência, que foi um momento muito importante para os profissionais que foram solicitados no Brasil inteiro, né? Devido à capacidade de conhecimento nessa área, né? Então, todo palestrante que vem, eu sempre peço para passar um pouquinho de como é que foi essa experiência nessa pandemia, né? Essa pergunta você já me responde já. Só completando o que você falou sobre... eu coloco como formas de pagamento. Quando você está se conectando, a forma de pagamento deixa de ser só o dinheiro. Né? Você tem várias formas de pagamento. E aí, dessas formas de pagamento, que foi o que você falou, pode vir a forma de pagamento dinheiro. Não que as outras não sejam boas, nem não deixem de ser gratificantes. Como você falou, você estava ajudando numa situação de pandemia que aconteceu no mundo todo, principalmente no Brasil. Nós lidamos com a área da saúde, né? E vamos dizer assim, o nosso cliente final, você tem um cliente empresa, mas o seu cliente final é o paciente. É a qualidade de vida no paciente, né? E a gente da área da saúde, nós somos da área da saúde também, a gente sempre está preocupado com o bem-estar da população, daquele paciente e tal. E aí você tem que começar a pensar nos vários tipos de pagamento que pode existir, não só o financeiro. Pode falar. Não, isso eu enxergo como sendo até a nossa responsabilidade social, né? Muito se fala em responsabilidade social, mas quando chega o momento de você se mostrar como responsável socialmente, né? O que é que você pode fazer pela sua comunidade, pela sociedade que você está inserido, né? E isso sim gera capital político, gera ganho de imagem, algo que retorna, né? Empresas que têm responsabilidade social são bem vistas pelo público, são bem vistas pelo mercado. E cada vez mais as pessoas estão seletivas na escolha dos seus produtos, na escolha das suas empresas, né? Procurando empresas que não tenham somente um bom produto, mas que tenham alma, né? Joia, bacana. Obrigada pelas respostas. Você quer completar alguma coisa sobre o hospital de campanha? Alguma vivência, alguma coisa assim? Eu acho que, não especificamente sobre hospital de campanha, mas como você falou de falar sobre a pandemia, eu acho que isso vai dar uma boa palestra para o ano que vem. Tá? Eu até falo para o ano que vem porque a gente ainda não acabou, né? Ainda está vivendo. Não! Então são tantos aprendizados, tantas coisas que no início do ano a gente entendeu. Eu tentei colocar num slide, né? Num único slide aqui de ameaças e oportunidades, mas medo de perder contrato, medo de funcionário adoecer, medos diversos, né? Medo do futuro. E
E eu acho assim, de tudo o que foi mais interessante mesmo foi assim num nível de maturidade maior, né? Porque a primeira crise que a gente enfrentou em 2014, eu considero que eu era bem mais imaturo do que hoje como empreendedor. E assim, num nível de maturidade maior, tá lidando com esse nível de incerteza, sabe? Eu acho que daria uma bela de uma palestra falar sobre gerenciamento de crise, lidando com incertezas. Foi o grande lance do ano, assim, entendeu? Joia, obrigada. O professor Tiago está chegando aqui. Tiago, eu já fiz as minhas perguntas. Se você quiser fazer alguma pergunta para ele, daqui a pouco a gente vai abrir para o público. Claro. Guilherme, me desculpa, eu tive um problema de bateria no meu celular aqui. Tranquilo. Desculpa. Bom, eu perdi o finalzinho da palestra, mas olha, eu vou dizer para você uma coisa que até me emocionou. Porque o que você passou, eu passei exatamente igual no meu começo de carreira. Rapaz, eu fiquei pensando, falei, caramba, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Mas todo mundo passa praticamente, aproximadamente com os mesmos problemas. Um dia eu conto a minha história para você e para todo mundo aqui, que muitos aqui já conhecem. E o que eu achei mais interessante e legal é o que você falou, que eu falo praticamente em todas as aulas com os alunos que estão ansiosos para conseguir estágio, conseguir trabalho, que é calma, paciência, vai dar tudo certo. Ontem mesmo em aula, eu estava comentando que é o seguinte, tem muito mercado que um engenheiro ainda não atua, que não tem a obrigação de ser um profissional específico. Por exemplo, fazer análise de fuga do cabeçote, fazer cálculo de radiométrico de um equipamento de raio-x. Por exemplo, a RDC 330, uma RDC 9, que está aí para se estudar e para os engenheiros também, possivelmente, explorar hoje um mercado que está também na mão dos físicos médicos. Exato. A minha pergunta, eu sei que vai ser um pouco repetitivo, que você falou bastante nisso, mas ser um pouquinho mais central, se possível, que é, por exemplo, o que você acha do futuro da engenharia biomédica e engenharia clínica? Por exemplo, você falou sobre engenharia clínica, engenharia biomédica, mas o que você acha que vai ser no futuro? Você acha que vai ter, por exemplo, CREA de engenheiro clínico? Você acha que o engenheiro biomédico vai ter um mercado? Qual vai ser o mercado? Vai ser todo mundo ter sua empresa ou vai ser contratado, vão ser profissionais registrados em grandes empresas? Hoje é o que eu acho, vou dar minha opinião, é que não, é o que você realmente falou. A tendência no futuro é não ter mais CLT, e sim pequenas empresas e todo mundo prestando serviço. Mas eu gostaria de saber a sua opinião referente a isso. Peço desculpas se está sendo repetitivo, porque eu não peguei o final da palestra. Não está sendo, não. Eu acho que esse é um ponto bem central aí da minha exposição, né? Pode suscitar dúvidas mesmo. Quando eu falo até de sindicalismo, eu falo da CLT e falei com uma conotação negativa, eu acho que sim, a CLT é super importante até para garantir os direitos, especialmente dos profissionais que são mais vulneráveis, entendeu? Agora, você observa que na medida em que você tem profissionais de destaque em qualquer profissão, há uma tendência que eles deixem de ser seletistas, isso em qualquer profissão. Então, a gente pode tirar o foco única e exclusivamente da engenharia e você pode falar qualquer profissão aí, um contador, falei, um advogado, um engenheiro mesmo, enfim, qualquer profissão, né, há uma tendência de que a pessoa, ela quando começa a ganhar uma certa notoriedade ou certo destaque, ela procure ser protagonista da própria carreira. E quando eu falo empreender, não é necessariamente empreender abrindo uma empresa e tendo funcionário. É empreender se tornando, às vezes, assim, um consultor, um autônomo e tudo mais. Então, quando eu penso no futuro da engenharia clínica, da engenharia biomédica, eu não vou falar sobre a CLT, porque, na verdade, eu até desejo que a lei trabalhista seja revista no Brasil, tá? Que tenha uma revisão, uma atualização. É uma lei muito antiga, né? Lá de Getúlio Vargas, enfim. E ela precisa de atualização para refletir melhor as relações atuais. Mas o que eu me arrisco a dizer, ou nem me arrisco a dizer, o que já está acontecendo é que os melhores profissionais do mercado, eles estão fazendo esse movimento, sabe? Os profissionais, não é melhores, né? Melhores é uma palavra ruim, os profissionais de destaque, né, estão buscando, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo que é meio que matemático, tá? E eu acho que é muito útil para os alunos saberem esse exemplo matemático. Você pegar um hospital de um porte menor, geralmente um contrato que uma empresa
uma empresa do mercado, não estou falando da Equipaquer, não. Qualquer empresa do mercado. Vai ser um contrato, sei lá, de 20, 30 mil reais por mês, por exemplo, tá? Um contrato de 30 mil reais por mês que tem ali um engenheiro ou um tecnólogo e, sei lá, 2 técnicos. Imaginou aquela engenharia clínica padrão, né, de um engenheiro e 2 técnicos, num hospital aí que pode ser do interior, enfim, sabe, um hospital de Taubaté, estou inventando, tá? Um hospital de Taubaté de 100 leitos, tem um engenheiro e 2 técnicos. Inventei um case qualquer. Um contrato como esse fica aí mais ou menos, sei lá, 25 mil reais por mês, 30 mil reais por mês. E mesmo que a empresa queira cobrar mais, a concorrência não permite. E quando eu falo cobrar mais, para pagar salários melhores. Aí, o que acontece? Num contrato como esse, em que o cliente, o hospital, está pagando 25 mil, 30 mil reais por mês, você vai ter ali, sei lá, 2 técnicos ganhando 2.500, mais ou menos, na média, e o profissional de nível superior, às vezes, ganhando 5 mil reais. Tá? Eu estou falando uma média, ok? Pode ser mais, pode ser menos, mas numa média. Esse profissional chega num ponto em que ele fala assim, cara, eu quero ganhar mais. Eu quero ganhar mais, né? Poxa, já entendo, já manjo, já mereço, eu quero ganhar mais. Dentro desse contrato único, nesse hospital hipotético de 100 leitos em Taubaté, né, um hospital hipotético, ele não vai conseguir. Por quê? Porque existe um organograma no hospital que independe da empresa clínica, que é o seguinte, se você pega hoje um hospital, como é que é um organograma de hospital? Tem o supervisor do setor, tem o coordenador, tem o gerente de enfermagem ou o gerente médico, né, e a diretoria. Tiago, um supervisor de enfermagem ganha mais ou menos quanto? Um coordenador ganha mais ou menos quanto? Pelo que eu sei, um supervisor, eu não estou falando de engenheiro não, tá? Estou falando de um supervisor do hospital, que pode ser um cara do setor de compras, pode ser um cara da farmácia, pode ser um cara da enfermagem. Ele ganha o quê? Uns 4 mil reais? Um coordenador ganha quanto? Uns 6 mil reais? Um gerente do hospital, ou seja, o gerente de enfermagem ganha quanto? 8, 9, 10? Se for um hospital melhor? Então, assim, como é que um engenheiro, que ele é supervisor de engenharia clínica, e ele é supervisor de engenharia clínica, mas o supervisor de enfermagem ganha, sei lá, o supervisor de enfermagem lá do procedimento, ganha 4 mil, por exemplo. Como que esse cara, ele é supervisor, ele quer ganhar o piso do CREA 9 mil reais? O CREA, ele na área de engenharia clínica e biomédica, ele tem um aspecto que o buraco é mais embaixo. O organograma do hospital impõe essa dificuldade. Se você não trabalha num hospital muito grande, em que tem um porte para te sustentar um salário acima do piso do CREA, qual é a sua alternativa? Fazer o que eu fiz lá em 2008. Não, eu preciso de 5 clientes para pagar o que eu quero. Entendeu? E aí é por isso que eu falei que não que vai acabar a CLT, ou não que essa busca por uma valorização via CREA, ou via associações, ou etc., é uma luta gloriosa, assim, tem sua verdade nessa busca, mas eu enxergo certas barreiras que são mesmo do organograma do hospital, do valor dos contratos, quase que não consegue caber aquele salário. Então, assim, profissionais que querem se destacar e ganhar mais, eu acho que eles acabam tendo que ser agentes livres, né? Lembra, habilidades portáteis, né? Comercializar as habilidades portáteis com vários clientes, porque senão não consegue pagar um salário maior. Não, perfeito. Eu acho isso. Por que eu fiz essa pergunta? Porque hoje nós temos não muitos profissionais, mas nós temos profissionais se formando no mercado e vejo que há ainda uma defasagem grande de profissionais no mercado. Com o Covid-19, você mesmo, eu acho que muitos dos engenheiros aproveitaram muitas das oportunidades que vieram. Você informou mesmo, fechou até um contrato com manutenção de ventiladores que vieram da Turquia, bons ventiladores, por sinal, foi uma grata surpresa esses ventiladores quando vieram para cá, diferente de alguns outros que vieram. Da China. Mas, por exemplo, a gente teve um boom na pandemia, na nossa profissão. Até você citou que o ministro da Saúde citou nós, naquelas coletivas que ele dava e tal. E vejo que a tendência ainda, nós não chegamos no ápice da engenharia clínica, na minha opinião. Eu acho que ainda tem muito a se crescer e falta-se muito engenheiro no mercado ainda. Então, por isso que necessitamos de mais profissionais treinados de qualidade para atuar no mercado. Obviamente que os grandes centros estão lotados, isso eu concordo. Mas o Brasil é muito grande, é um país continental, então tem muito mercado ainda para os engenheiros biomédicos. E complementando a última pergunta, eu sei que eu estou me alongando muito, que eu também falo bastante. Com relação a, por exemplo, o que você acha, por exemplo, das empresas de engenharia clínica hoje? Com certeza,
Eu até citei na palestra passada sobre o item de melhoria contínua. Nós sempre tem que estar melhorando, as empresas têm que estar melhorando no mercado. Então, sempre tem que estar surfando conforme a onda. Então, hoje é manutenção, então vamos fazer manutenção. O futuro é gestão, então vamos fazer gestão. O outro futuro é para fazer consultoria, vamos fazer consultoria. O que você prevê, por exemplo, no futuro por exemplo, desses profissionais aqui que vão certamente criar empresas? Eu também tenho empresa, você tem sua empresa. O que você acha do futuro? Como é que vai ser as empresas de engenharia clínica hoje, né? É a última pergunta, viu, Patrícia? Não, tranquilo. Não somente do mercado nosso, né, de engenharia clínica, mas como todo o mercado, existe o que é chamado de darwinismo empresarial. Ou seja, não é o maior e mais forte que sobrevive, mas aquele que consegue se adaptar mais rápido, tá? Então, as empresas que foram projetadas para ter sucesso no século XX estão fadadas ao fracasso no século XXI. A mudança que está havendo não só no mercado de trabalho, mas na adoção das tecnologias, os equipamentos que cada vez, agora falando de engenharia clínica, por exemplo, cada vez mais equipamentos são caixas pretas, em que você não consegue, tanto quanto antes, fazer aquela manutenção de placa eletrônica, né? O equipamento ele passa a se autodiagnosticar ou ser 80% software e só 20% hardware. E aí você não consegue fazer aquilo que era antes. Então, é necessário migrar, né, a competência, tanto a nível profissional quanto a nível de empresa, para o que o mercado precisa. Por isso que nessa palestra eu falei sobre soft skill, eu falei sobre buscar inspiração nos arquitetos, porque o arquiteto ele não se limita a ficar fazendo só planta ali 2D. Os arquitetos, para quem conhece que bons arquitetos hospitalares, os caras assim, se metem, quando eu falo se metem no bom sentido, tá? Os caras assim, se envolvem em várias coisas, assim. Eu acho que a engenharia clínica, a engenharia biomédica, ela sofre daquele negócio, sabe aquele negócio que você coloca no cavalo? Que, assim, que é para não olhar para o lado? Então você vai chegar para um engenheiro clínico e vai falar assim, olha, você pode me ajudar nisso? Você fala, não, isso não é engenharia clínica. Isso não é comigo, não é, vai falar com outros, não é engenharia clínica. E tá aí algo assim que eu sempre pensei desse jeito e acabei trazendo essa cultura para a Equipaquer, que é, cara, pô, tá bom, se não é da tua área, mas pelo menos indica quem pode ajudar ele, tenta se informar, tenta aprender sobre aquilo, eu não sei, mas sei quem sabe. Então assim, no final das contas, de tudo que eu tô, de toda essa resposta, a sua pergunta, que é uma ótima pergunta, mas a resposta é relativamente complexa, está naquela questão do soft skill. Ter pessoas, bons gestores ou com boas habilidades comportamentais vai se tornar mais importante até, tá? Daí as habilidades portáteis, tá? Do que a pessoa ela conhecer especificamente sobre aquele produto, aquela tecnologia. O profissional que chegar e falar, não, hoje eu sou um grande especialista de, sei lá, de anestesia, ou de ventilação pulmonar, ou de raio-x, enfim. Cara, isso aí, você aprendeu isso, você pode aprender outra coisa, mas o mais importante é o profissional que você é do ponto de vista de como é que você lida sob pressão, como é que você lida sob desafios. Quando você está de frente com um diretor, com uma pessoa difícil que está ali te xingando, como é que você reage a isso? Sobre uma situação sob pressão. E você consegue vender a si mesmo para porque não adianta aquela coisa de você ser se você não parecer e aparecer. Então, você consegue ter uma boa apresentação pessoal, saber vender a si mesmo. Isso aí, nesse mundo, né, em que a automatização, as caixas pretas, os computadores e robôs tomando o nosso emprego, o que vai ditar o futuro são essas habilidades, cara. De verdade. Muito mais que qualquer coisa. Ok, muito obrigado. É uma coisa que você está também sofrendo, né? Em 2014, vamos ver o que vem da frente agora, 2021, 2022, posso vir, então estamos muito nessa daí. Você, obrigado, Guilherme. Valeu. E o pessoal aí, tem perguntas? Galerinha que está aí acompanhando a gente? Já que o Thiago terminou, né, as perguntas dele, antes de eu abrir ainda, tô segurando a emoção do pessoal aqui. Antes de eu abrir, eu acabei de receber uma notícia ótima. Thiago, sabe quem vai estar com a gente semana que vem aqui? Quem que eu não sei? Ai, que ótimo! Gente, eu não sei que ele ia estar com a gente, ele acabou de confirmar a presença semana que vem. Ele vai estar falando para a gente sobre orientações para a criação de serviços de engenharia clínica, da teoria à prática. Esse é o tema. Então, dia 18/9, às 15 horas, o Guilherme Leite vai estar aqui junto com a gente. Guilherme Xavier, você está convidado, viu? Te mando o link, Leitinho. O link é o mesmo, para todos os eventos é o mesmo link. Ele acabou de confirmar a presença aqui, fiquei muito feliz.
Guilherme, Vou eu antes acompanhar. de convidar todo mundo, eu vou te agradecer. Muito obrigada pela sua presença. A Equipaquer e junto à Univap, a gente vai fazer grandes parcerias. Você é sempre muito bem-vindo na instituição. Eu sei que você preza por passar esse conhecimento ao profissional. E eu acho isso muito bacana e eu acho que eles precisam, né, para a gente fugir da caixinha. Eu sempre falo para eles, vamos fugir da caixinha, eu dou uma aula diferente, eu levo coisas diferentes, que eu acho que é muito importante para eles pensarem fora da caixinha, mas eles precisam ter exemplos, que é isso que a gente proporciona para eles. Então, eu agradeço a sua presença, muito obrigado por estar conosco, tá bom? E é sempre muito bem-vindo.